Olá pessoas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui a live vai começar falando um pouquinho sobre economia aqui no Brasil, aqui na cidade de São Paulo. Pois é, eu queria falar primeiro de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que pelo jeito agora está expondo que vai aumentar aí o atendimento na saúde, mas parece que ele vai na base da pedalada. Eu espero que, como a Dilma, ele sofra aí um impeachment. Ou será que os vagabundos vereadores de São Paulo vão simplesmente passar a mão na cabeça? O que o Nunes tem aqui é uma das coisas mais irritantes, né, da extrema-direita, é que eles fazem o que querem e ninguém faz nada. Nunes está trazendo aqui para a gente que pode sim aumentar para poder ganhar aí a campanha em 2026 para governador. Ele vai aumentar aqui todos os gastos possíveis e imagináveis. Foi deixado para ele e para o Covas lá dinheiro em caixa pelo Haddad, mas pelo jeito eles vão estourar a boca do balão agora, vendendo aí a cidade de São Paulo para a iniciativa privada e depois disso, principalmente, usando o dinheiro de forma ilegal até, né? Dentro das questões aí de responsabilidades fiscais que ele deveria seguir, parece que ele não está nem aí. O Nunes está falando que vai colocar dinheiro na saúde. Eu não estou dizendo que ele não deveria, tá? Eu também nem ligaria muito não, mas o que a gente está dizendo aqui é que ele está fazendo promessas sem nenhum respaldo, sem nenhum lugar onde ele vai tirar esse dinheiro. Não tem uma forma que ele colocou, que ele fez planejamento, depois ele colocou uma lei, ou vai seguir uma lei ali que permita que ele use. Não, ele simplesmente está falando que vai usar e acabou. Isso normalmente pode ser que faça com que ele estoure aí os tetos de gasto, mas pelo jeito ninguém está preocupado. A saúde aqui, está dizendo, o secretário admite que a verba precisará sair de algum lugar, mas vai ser suplementada de alguma forma, só que ele não sabe de onde vai tirar esse dinheiro. Quer dizer, não tem uma receita ali já planejada para sair de algum lugar. Essa receita aí vai vir de algum lugar que talvez a gente saiba somente na hora que estiver estourado o teto e aí ele já está eleito como governador, talvez, ou como prefeito de novo aqui em São Paulo. O problema todo aqui está na forma que as pessoas fazem, dois pesos, duas medidas, né? A Dilma, que não cometeu uma pedalada diferente da que foi cometida pelo Temer, diferente das que foram cometidas pelos governadores, pelos prefeitos aqui no Brasil, de forma geral, ela caiu, mas aí pelo jeito aqui não vai acontecer nada. Então a gente sabe que por conta disso era só golpe mesmo, né? O Fernando Henrique, o Itamar, possivelmente até os presidentes anteriores fizeram coisas bem piores do que a Dilma em relação à questão da suplementação da renda ou do orçamento e das verbas para determinados assuntos. Foi o que aconteceu no caso da Dilma, que ela usou o dinheiro e depois devolveu esse dinheiro para a Caixa Econômica em menos de um mês, né? Coisa que foi dada, inclusive, pelo TCU como uma forma de resolver. Ela precisava só corrigir isso e acabou. Parece que isso para Dilma não serviu, mas parece que para todo mundo que é de esquerda ou que é de centro-esquerda, isso não serve. Isso aí vai dar, com certeza, uma possibilidade de estourar tetos para qualquer um outro, menos para quem está aí cuidando do povo. Nunes aqui não está preocupado com o povo, eu tenho certeza absoluta, e vocês vão ver isso com certeza durante a campanha dele. E durante o mandato dele agora. Mas, de qualquer forma, ele está jogando aqui para frente uma dívida que provavelmente vai estourar os orçamentos da cidade de São Paulo. Pois é, nós começamos aqui falando do Nunes, mas isso aqui acontece no Brasil inteiro e vai acontecer e ninguém vai fazer nada. Aqui com os vereadores que foram colocados da extrema-direita, com um bando de vagabundo que fica só tentando lacrar nas redes, com um bando de vagabundo que só fica tentando trazer para si mesmo retorno financeiro e, logicamente, de imagem, parece que nós estamos ferrados com esses caras aqui. Aqui nós já vimos que o Nunes tem todas as ligações possíveis e imagináveis com o pior tipo de pessoas, com o pior tipo de gente na política. Pois parece que na política e no crime também. Mas, de qualquer forma, parece que nada acontece com esse tipo de gente aqui, né? Pois vale a pena ficar de olho aqui para ver o que vai dar nos próximos anos aí. Jailton está falando, Lula, imposto já estourou o teto faz tempo. Você nem sabe o que está falando, Jailton. Você é muito ignorante para entender o que é imposto, né? Pois é. A gente vai falar do marginal chamado Jailton daqui a pouco. Fica aqui.
Opa, o vamos pensar que não pensa em nada pelo jeito, falou, foi o Mensalão. Pois é, o Mensalão que tinha, inclusive, um cara que mandava e desmandava, chamava Jefferson Roberto, ou o Bob Jefferson, como é conhecido aí no meio, nos meios dos bandidos, só para você saber, né? Tem o Valdemar Costa Neto também que foi preso, só para você saber também, tá bom? Então é só para a gente não esquecer, deixa eu tirar o Janilton daqui, porque ele está choramingando aqui, coitado, é um completo idiota, e já vai. Tchau, Janilton. Olha só, e tem outras coisas que aconteceram por aqui hoje, no dia de hoje, eu acho que vale a pena a gente conversar. Aqui no caso do Nunes era só para lembrar que tem 2 pesos, 2 medidas na justiça aqui no Brasil, né? Aqui eu vou falar uma coisa que apareceu aí na minha timeline, do nada, eu não curto muito as coisas que o Lauro Jardim faz, mas por cargas d'água apareceu hoje, eu estava rodando ali pelo Twitter, apareceu. Ele está falando aqui que um dos rombos provocados pelos sonegadores é quase igual ao orçamento anual da saúde, exatamente o que você entendeu. A gente sabe que é um pouco pior do que isso. A gente sabe, por exemplo, que as empresas que deixam de pagar sua parte do INSS, elas têm um problema sério com essa questão aqui, porque eles deixam rombos enormes. Quer dizer, quando a gente precisa do médico na UPA, na UBS, você fica reclamando do executivo, do presidente, nós precisamos reclamar de quem é essa galera que não paga os impostos. Se eles recebem, para onde está indo isso então? Se ele vendeu, para onde está indo os impostos? Se o nosso é impossível da gente sonegar, como é que eles conseguem sonegar? Lá em 2008, 2009, eu pedi para o INSS, porque eles não tinham uma aba onde a gente pudesse buscar na internet, os devedores. Os maiores devedores, eles mandaram uma lista para mim. São bilhões e bilhões de reais e vocês não fazem ideia de quanta gente que se diz aí poderosa, que está o tempo todo na extrema-direita, que está o tempo todo tirando dinheiro da gente. Aí a gente pode ver desde as empresas que já faliram, inclusive, né, de grandes ricaços, que as famílias ficaram ricas com dinheiro nosso, com dinheiro dos nossos impostos, exatamente. Os patriarcas morreram e continuam se entregando esse dinheiro continuou na mão dessas pessoas. Só que as empresas deles faliram deixando um monte de trabalhadores, né, como a VASP e várias outras aí, deixou um monte de trabalhadores sem receber, sem ter tido o pagamento da parte da empresa do INSS. Esses trabalhadores que passaram muitas vezes 30 anos dentro dessas empresas, saíram de lá e tiveram que ficar recorrendo, seja em sindicato, seja sozinhos, recorrendo para poder receber a sua aposentadoria. Pois é, o que não pode acontecer é justamente que esses caras aqui continuam existindo e continuam fazendo isso desde sempre, não é de agora. Então, se lá em 2008 eu consegui pegar uma lista enorme desses caras que estavam aí sonegando desde sempre, por que hoje ainda continua a sonegação? Pois é, o rombo aqui provocado, então, é pelos sonegadores, e o sonegador aqui, carinha, não é você que está aí, não. Você que comprou o seu carrinho, sei lá, usado aí, o seu Celtinha usado, não é esse não. Não é você que sonega, não. Você não consegue sonegar porque a maioria dos impostos vem, infelizmente, em cima do consumo, que é o que o Trump está querendo fazer lá nos Estados Unidos, que eu quero ver onde vai parar essa situação. Pois é, enquanto isso, a gente não consegue fazer nenhuma manobra para sonegar sobre a renda. Aí talvez um ou outro desses mais espertalhões aí, que se acham espertalhões, coloca ali o recibo do médico, arruma um esquema aí com o dentista, e pode até ser, mas não é normal, não é muito comum que isso seja praxe para a gente conseguir sonegar. Mas esses caras aqui sonegam bastante, né? Então a quantidade de grandes sonegadores no Brasil é muito grande, mas a quantidade de pequenas e médias empresas também. O problema todo nem seria as pequenas e médias empresas, que normalmente sonegam pouco, mas sonegam. É crime de qualquer forma. De qualquer forma, o grande problema aqui seria, no caso, as grandes empresas, as grandes multinacionais, as empresas que trabalham com serviços, com segurança, com conservação, que acaba detonando a vida desses trabalhadores aí mais simples, né? Então, fica de olho nisso aqui, porque isso aqui também faz parte do dia a dia da gente, do dia a dia do Brasil, do dia a dia das empresas que vocês trabalham, né? Então, não deixem que isso seja uma coisa jogada ao léu, não, tá?
Uma outra coisa que a gente falou aqui, parece que tem coisas acontecendo em São Paulo e pelo jeito é em São Paulo inteira. Pois é, nós não estamos falando só de São Paulo não, nós estamos falando do Brasil inteiro. No Brasil inteiro a gente sabe, sempre teve, e já tem até memes aí, faz 10, 15 anos, de pessoas correndo quando o repórter chega na porta de um hospital e o médico vai lá, marca o ponto e sai correndo. Ou aquele médico que dá a borrachinha de silicone para um enfermeiro ou para uma secretária marcar o ponto dele e ele nem aparece por lá. Isso a gente já sabe que são histórias que a gente já ouviu, já escutou na mídia milhares de vezes, mas parece que continua acontecendo. Dessa vez aqui, a câmera de segurança, parece que as pessoas são muito burrinhas, até hoje não aprenderam nada, foram pegas essas pessoas passando o cartão do médico. Olha que doido isso. Os caras lá em São José do Rio Preto são 14 profissionais, pelo menos 14 médicos, que deram na mão dos enfermeiros, dos funcionários de um determinado hospital, deram na mão dessas pessoas a possibilidade de tirar, inclusive, eles de dentro do hospital. Ou seja, um trabalhador fazendo isso contra si mesmo e contra as pessoas que vão lá. O trabalhador que faz isso é tão cúmplice quanto o médico. Gente, desculpa. Ah, mas o médico mandou. Ele pode mandar. Quem tem que escolher essa questão é você. O funcionário público tem uma segurança muito maior que o trabalhador do sistema privado. Então, isso quer dizer o quê? Que eu posso dizer não e o cara não pode me pedir a minha demissão só porque eu me recusei a cometer crime. O que é crime? Pois é, pelo menos 14 médicos possivelmente estavam usando esse subterfúgio aí, usando esse esquema para poder passar o cartãozinho e não aparecer. Não apareciam e a população fica lá reclamando do prefeito, reclamando do presidente, reclamando inclusive do governador. O governador normalmente o pessoal não reclama porque normalmente o pessoal acha que a mídia está protegendo ou a mídia está protegendo e o pessoal acha que o governador não tem problemas com isso. Pois é, o que nós estamos dizendo aqui é que está acontecendo isso em São José do Rio Preto, mas pode estar acontecendo na sua cidade, na sua UPA. E se você sabe disso, está na hora de você começar a entregar esse tipo de gente vagabunda. Esses caras que normalmente acham que aquele pobre coitado que vai procurá-lo não passa de um problema para ele, não passa de um estorvo para ele, ele devia estar atendendo essas pessoas, ele devia estar resolvendo os problemas daquelas pessoas, ao invés de estar passando e indo para suas clínicas particulares, atendendo ali só quem interessa para ele, ou os convênios, ou os particulares, que eles ganham muito mais. A gente sabe disso. Só que médico não ganha pouco. Para trabalhar 4, 5, 6 horas ali, muitas vezes o cara ganha 15 mil reais e mesmo assim o cara faz essa sacanagem aí. É um dinheiro que sai do nosso bolso, é um dinheiro que nós suamos muito para poder pagar e está na mão dessa gente e ninguém fala nada, ninguém reclama quando é médico, quando é burguês, quando é pequeno burguês fazendo esse tipo de coisa, ou quando é gente que tem uma autoridade que ninguém deu para eles. Pois é, o caso aqui de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, que é uma cidade bem bolsonarista, por falar, só para lembrar, a gente precisa lembrar que é comum na maioria das cidades, talvez do Brasil inteiro, e nós precisamos tomar cuidados com isso, porque nós pagamos caríssimo por um SUS que é universalizado, que boa parte dos países envolvidos, inclusive, não tem, mas de qualquer forma, e o que eles têm é muito mais caro do que o nosso, eles pagam muito mais caro, 50% na Noruega, 50%, 52% na Dinamarca, para poder ter saúde pública, e mesmo assim, segundo os noruegueses, segundo os dinamarqueses, não é tão bom quanto o SUS aqui, não é tão universal quanto o SUS aqui. Pois é, uma das coisas aqui nós pagamos um valor que é alto para a gente, porque a gente ganha pouquíssimo e a gente precisa cuidar disso aqui. Os médicos aqui não estão nem aí conosco. Os enfermeiros que estão fazendo lá estão cometendo crimes, talvez até por medo, mas estão cometendo crime. E eu estou falando enfermeiros porque são as pessoas que aparecem lá, eu não tenho certeza se são enfermeiros, mas as pessoas que fazem isso para os médicos também estão cometendo crime, tá? Estão usando o seu cargo para poder prevaricar, para poder cometer crimes aí, outros que podem levar, inclusive, à cadeia. Só para a gente lembrar disso aqui. Então, médicos de São Paulo, aqui no interior de São Paulo, nas cidades mais conservadoras que tem aqui no interior de São Paulo, tá aí, tá vendo que a gente só leva na cabeça com esse tipo de gente aí, né? Só para lembrar. Outra coisa que aconteceu aqui, e aí parece que também tem
é importante que a gente fale. Peraí. Esse aqui já foi. Esse aqui também, peraí. Ô, socialista, seja bem-vindo, camarada. Não, cara, eu tô com pouquíssimo tempo, socialista. Pra você ter ideia, eu tô trabalhando em três empregos, né, para variar. Então são duas ETECs e meu trabalho aí com aprendizagem que tá bem tomando meu tempo, então é bem difícil, cara, bem difícil mesmo, né? Então acho que é importante, é importante saber até o que se trata. Eu não estou acompanhando muita coisa nesse sentido, não. Deixa eu pedir aqui um objetivo aqui rápido, só para poder a plataforma não ficar me derrubando. Eles fazem essas coisas aí e me derrubam o tempo todo. Legal, cara, mas eu preciso até ver o que está acontecendo mesmo aí, porque eu fiquei meio afastado de um monte de coisa aqui, e essa plataforma tem me derrubado direto aqui, tem me bloqueado, não tem permitido minhas lives subirem, e quando eu subo, consigo fazer, elas me derrubam do nada, né? Opa, fala, Alejandro, seja bem-vindo. Já fizemos o L hoje já, inclusive, né? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui, então, ó. Aqui eu queria lembrar que, primeira coisa, Risquets in Pats, né? Aqui eu queria lembrar que uma das coisas que aconteceu muito importantes hoje, e parece que a TV tomou conta disso e na internet, foi a morte do Papa Francisco. O Papa Francisco, eu quero lembrar aqui, que foi um dos poucos papas que teve um pouquinho mais de bom senso e é mais progressista dentro da igreja. Não que eu acredite que igrejas, que sejam elas católicas, evangélicas ou qualquer outro, tipo, elas não sejam conservadoras, porque eles vivem à base de tradições, né? Mas eu acho que é importante lembrar aqui. Eu que tive uma formação católica, um berço católico, desde muito cedo, nasci dentro da igreja católica, e isso eu acho que é uma das coisas mais importantes para lembrar aqui. Temos que lembrar que o Papa que nós tivemos aqui foi o Papa que realmente trouxe as ideias que a gente prega aqui na vida real para a questão da política e da geopolítica de forma completa, né? A gente não pode esquecer que esse Papa falou contra o genocídio, a gente não pode esquecer que esse Papa falou contra a fome, contra a morte de mulheres, apoiou, e mesmo de forma bem reticente, apoiou a luta dos LGBTQIA+, e todas as outras lutas que esse Papa teve coragem, né? Aqui eu queria lembrar que esse Papa tinha muito mais moral do que a maioria dos líderes mundiais, apesar de o Vaticano, né, ser um Estado minúsculo. Ele, como chefe de Estado, também era o chefe religioso de uma religião, da maior religião ainda no mundo. Do que eu quero lembrar uma coisa aqui nesse caso. Milley, que era uma das piores pragas colocadas aí desde quando esse Papa subiu, né? Foi uma das piores pragas que durante o mandato do Papa surgiu no mundo. Milley, que dizia que ele era o representante do maligno na Terra, Milley que dizia que ele era um imbecil, que o Papa, o Bergoglio, era um imbecil. Exatamente, as palavras do Milley foram essas. E teve outras mais, né? Ele dizia que o Bergoglio era um comunista e jogava isso como se fosse um xingamento. Pois é, o Milley insultava o Papa, e hoje o Milley saiu correndo para poder postar nas suas redes sociais, sabendo que o público argentino, os conservadores argentinos são católicos também, estão ali dentro do evangelicismo. Pois é, o Milley resolveu que ia mudar de postura. Agora o Milley não acha mais o Papa, diz que é o melhor homem, né? Parece que não era uma pessoa ruim, parece que não é mais agora o representante do demônio na Terra. Parece que o Papa mudou de perfil por causa do Milley. Milley, que não passa de um desses piores vagabundos, piores lixos humanos que surgiram na política nos últimos anos, tá aí dizendo pra gente que o Papa não é ruim. Agora, mas antes ele atacou esse Papa de ponta a ponta durante todos o primeiro ano e meio, e antes, durante a campanha, né, durante a campanha da sua eleição, ele atacou o Papa também. Em várias vezes que ele podia falar sobre o Papa Francisco, ele atacava esse Papa. Pois é, Milley agora parece que resolveu mudar de postura. Milley é um santo agora, um santo Milley, o santo Mijay, como a gente prefere chamar por aqui, o falastrão, o vagabundo, o louco, parece que saiu correndo e foi para o Vaticano para prestar as homenagens ao Papa. Se tinha um demônio lá no Vaticano,
você não tinha, né? Porque parece que o Papa não era esse, agora tem. Parece que o demônio lá é o Milei. O Milei que não tem coragem nem de manter as suas palavras, e não vai ter mesmo, como todo vagabundo, né? Aqui também nós tínhamos um que falava essas mesmas coisas, mas aí sempre dava para trás, como sempre. Trump, por exemplo, que também é um desses que atacam as pessoas que têm um pouquinho de olhar mais progressista, e aí ao mesmo tempo recua toda vez. Trump agora que inclusive quer interferir na eleição do Papa lá no Vaticano. Eu acho isso problemático. Tomara que o Vaticano meta-lhe um pé na bunda e um soco na cara e mande ele sair correndo de lá. Pois é, o Papa Francisco, então, enterrado agora, enterrado em breve, né, morto hoje, pode ser que seja aí uma das poucas luzes, mesmo que não mais vivo, que traga um pouquinho mais de bom senso para algumas pessoas. Espero que os 88, se não me engano, 88 cardeais que ele manteve lá, que ele colocou lá, sejam progressistas, tenham um olhar um pouquinho melhor do que os poucos tranqueiras que tem por lá também. Porque tem de gente conservadora dentro da Igreja Católica que não teve muita boa relação com ele, porque ele mexeu com temas extremamente explosivos, com temas extremamente complicados e delicados para a Igreja Católica, pode ser que atrapalhe bastante por lá. Pois é, Milei parece que é um santo agora. Santo Milei parece que está mijando, ou quer dizer, está correndo lá para o Vaticano para poder choramingar. Pois é, parece que a imagem está tão queimada que talvez seja uma das poucas coisas que talvez ele veja como uma forma de limpar um pouco a imagem dele na Argentina e no mundo, né? Pois é. Lehan, ele era, na verdade não era a favor, mas ele era uma pessoa que era mais simpática às causas do povo, né? O Lula, pois é, Lehan, o problema todo é que se você achar que o Lula só fala merda, aí já não tem o que fazer, não tem o que fazer com você não, mas de qualquer forma, ele é o melhor ainda que tem até hoje, né? Só pra gente lembrar. Então não dá para te ajudar muito não. Mas de qualquer forma vale a pena lembrar que, queira ou não, tem um monte de coisas que você pode não concordar, mas está lá e vale a pena ficar de olho que está melhorando na vida dos outros. Aqui pensando um pouquinho sobre o Oriente Médio, eu queria trazer um pouquinho umas ideias que estão ocorrendo por lá. Eu não sei se vocês viram, mas boa parte do governo do Netanyahu, lá no Israel, tem um problema muito sério. Tem lá um fanático que é parte do governo israelense desde o início do governo Netanyahu e que é hoje o ministro da economia lá, né? Das finanças, como eles chamam. Bezalel Smotrich, eu já tenho falado dele todas as semanas praticamente aqui, porque ele é um dos incentivadores da morte e do genocídio, é um dos lixos humanos da pior espécie. Não tem nazista que passou aqui que seja tão ruim quanto o Bezalel Smotrich. Não tem como, talvez, tão ruim quanto ele, só mesmo o Netanyahu e talvez o nosso outro camarada lá, o Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, que pelo jeito é tão ruim quanto o Netanyahu, quanto essa tranqueira aqui. O Smotrich, então, está dizendo aqui que não tem meias palavras, não. Tem que ser sincero. E que o governo Netanyahu não está nem preocupado com nenhum refém. Não está preocupado com nenhuma pessoa que foi raptada, que foi sequestrada pelo Hamas. Não está preocupada principalmente com as quantidades de crianças e mulheres mortas em Gaza. O negócio dele é que tem que acabar com a situação, com o problema que é Gaza, segundo ele. E aí ele coloca depois que só tem uma coisa, que é que os reféns israelitas ainda detidos pelo Hamas devem ser sacrificados no altar das aspirações messiânicas e da guerra perpétua, que é o que o Netanyahu quer. Enquanto tem guerra, os israelenses foram mudando de posição, de postura, os israelenses que tinham um pouquinho de bom senso. Então, só para a gente não esquecer que tinha em 2006, mais ou menos 42% ou 46% dos israelenses era a favor de uma limpeza étnica, vamos falar assim, de uma guerra contra a Palestina, que já não tinha exército, que não tem exército, né?
Lá agora tem 82, 84% dos israelenses já acham que tem que exterminar com os palestinos. Então, essa mudança radical aí veio com a mídia o tempo todo, o lobby sionista o tempo todo, fazendo campanha nos Estados Unidos, fazendo campanha no Brasil, fazendo campanha, levando jornalistas vagabundos aqui do Brasil para poder fazer o jogo do sionismo, fazendo esse jogo mentiroso, com gente escolhida a dedos para poder mentir e fazer com que chegasse na sociedade a deturpação do que é uma guerra. Né? Não tem uma guerra lá, é só genocídio mesmo. E aqui a gente vê o Smotrich falando claramente sobre isso, expondo pesadamente a sua opinião e a opinião do Netanyahu, que diz que não vai acabar com a guerra não vai acabar nunca. Essa guerra perpétua que está dizendo aqui é a guerra que o Netanyahu precisa para se manter no poder por muito mais tempo. Aqui a gente não pode esquecer que essa gente é o lixo humano que chegou no poder em Israel e é aplaudido por muita gente em Israel e aplaudido pelos políticos americanos que garantem que mais de 85 mil toneladas de explosivos caíssem e continuem caindo em cima de Gaza, por exemplo. Tá? A gente não está falando de uma coisa que é o equivalente a uma bomba atômica, por exemplo, que foi lançada em Hiroshima, não. A gente está falando que equivale pelo menos a 10 dessas bombas atômicas lançadas sobre a cidade no Japão, foram colocadas em cima com explosivos convencionais da cabeça dos palestinos. Isso aí. E essa gente aqui, esse tipo de vagabundo aqui, esse tipo de lixo humano aqui, também garantiu que deveria, ele, o Ben-Gvir, que deveria ter sim, que se precisar usar armas nucleares dentro de Gaza, eles acham que normal, tem que fazer. Pois é, não está lá as declarações dele, lá no início dessa situação agora aqui. O Netanyahu, que sempre preservou essa tentativa de manter um campo de concentração em Gaza, e manteve isso durante os últimos 20 anos praticamente, e os palestinos foram expulsos das suas áreas, deslocados todo o tempo, porque a gente pode lembrar aqui que lá em 49, quando a Inglaterra resolveu, a partir do terrorismo, dos grupos sionistas, da matança de oficiais da ONU e assim por diante, eles garantiram, com medo dos sionistas, eles garantiram que Israel tivesse 52% da terra, roubando as casas e as terras dos palestinos. Hoje, os palestinos têm menos de 20% provavelmente das terras lá, roubando-se todos os dias, todas as noites, todos os anos, nos últimos 70 anos, 80 anos deles, e eles sendo roubados pelos israelenses, pelos sionistas vagabundos. Pois é, o que nós não podemos esquecer aqui é que esse tipo de gente aqui está lá e continua mandando. Enquanto o Ben-Gvir se afastou alguns meses aí, porque estava passando os limites, né? Até mesmo a cobrança dele para que o Netanyahu fosse mais violento do que ele é, mais virulento, mais cruel do que ele é, o Ben-Gvir acabou se afastando para poder manter a sua crueldade maior, um pouco mais de fora do governo. Pois é, o Netanyahu e o Ben-Gvir e o Bezalel são as figuras mais tenebrosas que a gente pode entender como seres por aqui. O problema todo é que essa gente está aí no poder em Israel. Fala, Fábio, seja bem-vindo, obrigado, Fabião. Aí eu acho que é legal a gente lembrar sobre isso aí, gente. Pois é, Lehan, a gente sempre de esquerda ou é inteligente demais ou é maneiro, não se preocupa não. Lehan, eu gosto da fala ingênua, mas olha só, eu acho que é um pouquinho bom, é só traçar um conhecimento, só para traçar uns limites aqui na questão. O Hamas existe desde 86, tá bom? Só para a gente lembrar. O Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, garantiu que Israel invadisse lá, tomasse aquele espaço. Não podemos esquecer que o sionismo ele acontece lá em 1850 e depois ele vai mudando, ele vai trazendo pessoas, radicalizando as pessoas até se transformar ali parte do sionismo religioso. E aí o sionismo ele acha que é um povo escolhido que tem que matar e pode matar qualquer pessoa para garantir. Veja,
O Hamas nasceu como uma instituição para cuidar das crianças na rua, em 86, com o Sheikh, esqueci o nome dele. Ele cria ali um grupo para poder tirar as crianças das ruas, justamente, segundo eles, né, para não permitir que essas crianças tivessem contato o tempo todo ali com a violência e, consequentemente, que eles estudassem, que eles fizessem uma forma diferente. O Fatah, que era o partido que tomava conta lá, do Yasser Arafat, uma das pessoas que tentou trazer a paz ali, tentou acordos durante todo o tempo, tentaram matar ele várias vezes, os sionistas tentaram matar ele, o Mossad tentou matar ele várias vezes, e ele conseguiu se livrar disso, e antes de ser morto, o Yasser Arafat chegou a fazer um acordo com o primeiro-ministro de Israel, que agora me falha a memória também o nome, mas o Arafat e como é que é? O Rabin, né? O Rabin e o Arafat fizeram um acordo na frente do Bill Clinton na época, e esse acordo foi destruído pelos sionistas com um assassino sionista, um assassino israelense que matou o primeiro-ministro de Israel, Isaac Rabin. Só para a gente lembrar, o Isaac Rabin era o primeiro-ministro de Israel lá em 92, o Hamas tinha nascido e ainda era incipiente. Israel deu dinheiro, forneceu estrutura para o Hamas crescer, para tirar da jogada o Arafat e os caras que eram mais pacifistas, que eram mais moderados. O Arafat morreu depois e eles levaram o Hamas a ser um dos partidos, e o único partido, lá em 2006, na eleição contra o Fatah, eles expulsaram o Fatah de dentro da faixa de Gaza, ou seja, tudo com a ajuda de Israel. Em 2019, Lehan, só para lembrar aqui, que eu sempre faço questão de lembrar essa história, lá no Haaretz, é um jornal, que é esse jornal que inclusive aqui, o primeiro-ministro hoje, Netanyahu, lá no Knesset, que é o congresso deles, né, que é o parlamento deles, lá em Israel, o primeiro-ministro diz, numa reunião com o partido dele, o Likud, diz o seguinte: se nós quisermos resolver o problema de Gaza, ou seja, da Palestina, nós precisamos bancar o Hamas, nós precisamos apoiar o Hamas financeiramente, veja, financeiramente, politicamente e em todas as situações. Quem está falando isso é Netanyahu, o vagabundo hoje que está dizendo que tem que acabar com o Hamas. Esse tipo de lixo aqui que está dizendo que precisava acabar com o Hamas. Estava junto nessa história em 2019, não é nem muito longo, não, é menos 6 anos aqui. Tá? Então, assim, quando você fala para mim que o Hamas começou, você não, pelo jeito a ideia de história mesmo passou longe de você aí, né? Acho que é bom a gente ficar de olho nessa situação. Por isso que estudar, eu acho que é muito importante, Lehan. Antes de falar qualquer coisa, cara, ler. Eu hoje mesmo estava relendo os grupos sionistas, assassinos e terroristas que obrigaram a Inglaterra, inclusive, a ONU, a reconhecer Israel, mesmo sabendo que estava roubando um Estado que era um Estado estabelecido, um país que é estabelecido, uma região que é estabelecida há centenas de anos, né? Centenas e centenas de anos, com o mesmo povo lá, e que os palestinos com os judeus se davam muito bem, né? Então, só para a gente lembrar disso aqui. Então, tem muito mais coisas que a gente precisa ficar de olho. Lógico, a gente está falando de pessoas morrendo na mão de Israel com snipers, atirando em adolescente, desde a década de 90, e todo mundo conta essas histórias, todo mundo sabe disso, da tentativa de não deixar as pessoas de Gaza de construir suas casas, terem uma vida melhor, até o momento que atacar a Cisjordânia durante todos esses últimos anos, e a Cisjordânia não tem Hamas, né? E agora a maioria das pessoas, muita gente está morrendo, muitas das mortes que a gente vê hoje aí está acontecendo na Cisjordânia, Leandro. Não está acontecendo lá na faixa de Gaza só. Agora na Cisjordânia, que é conduzido pelo Fatah, que é conduzido por um dos caras que eu acho mais bunda moles dentro da política palestina, né, que é o Mahmoud Abbas, que é o cara que está lá faz 30 anos e ninguém tira ele de lá, porque o Israel prefere ele lá, porque ele não faz nada. O exército mata palestino, toma casas, mata crianças lá em Cisjordânia, e o Abbas com a polícia, né, que ele tem lá, o pouco que ele tem de poder de polícia, ele espanca e coloca silêncio na boca dos palestinos, não dos israelenses, né? Só para a gente lembrar aqui.
Não teve decapitações de crianças. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, Lehan, é que todas as mentiras contadas já foram desmentidas, né? Aquela coisa de matar 40 bebês, de assar crianças no forno, de estuprar mulheres. Tem ainda uma ou outra investigação, que eu não sei o que deu, mas que até os investigadores israelenses já dizem que não aconteceu, tá bom? Tem umas histórias de que os terroristas do Hamas explodiram as casas nos kibbutz, mas tem histórias, tem pessoas que sobreviveram dentro desses kibbutz que disseram que as casas foram explodidas pelos tanques israelenses, que as pessoas foram metralhadas, os israelenses que eram reféns, pelos próprios israelenses. Tem outras histórias que contam que dos helicópteros Apache das Forças Armadas israelenses atirando ali naquela festa da rede e matando pessoas a esmo. Por quê? Por causa da boa e velha doutrina Hannibal, que você talvez já tenha escutado falar em algum lugar, e não é o filme. É uma doutrina que eles dizem, é um protocolo que eles não negociam de forma nenhuma com terroristas, segundo eles. Que qualquer baixa, isso aí normalmente era usado em relação a soldados que podiam ser capturados em campo de guerra ou em campo, e que esses soldados sabiam que ia ser morto, porque se o exército israelense fosse atrás para poder se vingar ou para poder salvar essas pessoas, não ia ser salvo ninguém. A doutrina Hannibal, o protocolo Hannibal, é uma coisa que todo mundo fala, qualquer especialista no Oriente Médio e em Israel vai dizer isso para você. E eles usaram isso contra pessoas inocentes de kibbutz, cara. Pessoas, famílias inteiras, com mulheres e crianças, eles podem ter matado, e eles começaram a espalhar por aí. Aquela coisa de que 40 bebês que foram mortos pelo Hamas, caiu no mesmo dia. Todos os jornalistas do mundo caíram de cima, porque a fonte era uma pessoa que estava lá no exército e a jornalista sequer viu alguma coisa. E ela fez isso e ela não fez nenhuma menção. Ela falou aquilo numa entrevista que ela fez a um cara que estava lá, que era das forças de Israel, e depois nunca mais falou sobre isso. Então ela simplesmente sabia que estava mentindo. As redes sociais dela foram escrutinadas por todos os jornalistas no mundo para saber se aquilo era verdade. Então, assim, a gente precisa pensar um pouquinho antes e melhor sobre isso. Então, essa coisa de que que possa ter acontecido algum abuso em relação, não tenho dúvida, não. A guerra sempre traz esse tipo de situação, a violência, o terrorismo, sempre pode trazer esse tipo de situação de abuso, principalmente contra mulheres e crianças. Agora, não tem nada ainda comprovado. O que nós temos é só o que Israel diz e que muitas pessoas, inclusive vários jornais, já desmentiram isso aí, né? Então, é bom tomar um cuidado com o que a gente fala, né? Eu tenho vídeos aqui que eu trago lá no início de 2023, 2024, mostrando para vocês aí algumas coisinhas, né, nesse sentido aqui. O Antinazi está falando aqui que o Netanyahu quer explodir a mesquita do Domo da Rocha. Ele quer acabar com tudo que é cultural, na Antinazi. Tudo que é cultura árabe, tudo que é cultura palestina, ele quer acabar, porque ele quer varrer realmente, ele não quer que as pessoas se lembrem mais. E isso foi uma promessa dele lá no início, que as pessoas não iam lembrar que existiam palestinos naquele lugar. Foi uma promessa dos israelenses sionistas, dos mais perigosos, do Ben-Gvir, desse tipo de gente aqui, ó. Foram promessas desse tipo de gente, que dizia que ninguém ia lembrar dos palestinos, dos avós, as crianças que sobrevivessem não iam lembrar de que existia ali a Palestina, só para a gente lembrar como é que essa gente pensa. Mas tem outra notícia aqui que eu gosto de falar bastante, e para entender melhor aqui, o Lehan talvez entenda a partir daqui, ó, o chefe da Shin Bet, a Shin Bet é uma das agências de inteligência dentro de Israel. Então você tem a Mossad, você tem a Shin Bet, você tem o Centercom, que é o Centro de Inteligência do Exército, das Forças Armadas, você tem outras agências de inteligência lá. A Shin Bet talvez seja ela mais interna, né? A Mossad mais externa. A Shin Bet é uma agência que investiga israelenses, investiga as pessoas que estão ali, investiga, né, e espiona pessoas de todos os sentidos ali para o governo. É mais ou menos como se fosse o nosso ABIN, tá bom? A Shin Bet, diferente do Mossad,
que é uma agência mais externa, que é uma agência de espionagem externa, a Shin Bet é mais interna. Então é a nossa BIM, né? Então vamos pensar nos Estados Unidos, que nós não temos talvez, né? Nós não tenhamos um grupo que a gente pode chamar de espionagem externa, mas nos Estados Unidos você tem a CIA, que é o equivalente ao Mossad, e você tem o FBI, que é equivalente ali à Shin Bet, né? A polícia interna deles lá, de espionagem, caramba, 4 lá. A Shin Bet teve agora um monte de situações complicadas que o Netanyahu tentou derrubar de todas as formas o cara que é o comandante da Shin Bet lá, né? É o diretor da Shin Bet. E isso que eu estou te falando por quê? Porque uma das coisas importantíssimas para o Netanyahu é que está envolvido com tanto escândalo, mas tanto escândalo, que se ele sair do governo, é possível que ele saia direto para a cadeia. Porque ele está tentando destruir a democracia. A declaração do chefe da Shin Bet pinta um quadro contundente de Netanyahu, determinado a desmantelar a democracia. Desde 2017 que o Netanyahu, 2018, que o Netanyahu está tentando destruir a democracia, a pouca democracia que tem lá, se é que pode chamar aquilo de democracia. Por quê? Porque Netanyahu quer destruir o judiciário, como fez o Orbán, a extrema-direita faz isso no mundo inteiro, como o Trump está tentando fazer agora lá, destruindo a imagem do judiciário, da Suprema Corte, mas dos juízes de primeira instância e locais, ele está tentando destruir de todas as formas. A Shin Bet descobriu que existe aí uma tentativa um envolvimento extremamente pesado dos assessores do Netanyahu que receberam dinheiro do Qatar para poder fazer um jogo político ali, para fazer uns esquemas ali de corrupção com o Netanyahu. Netanyahu tem 3 processos que são grandes. Um de uma empresa de comunicação que ele pagou mais de 600 milhões de dólares para poder limpar a imagem dele, ou para arrumar um esquema na imagem dele. Outro foi em relação a receber presentes, e tem outros aí que estão envolvidos com o jato que ele comprou, tem outros vários escândalos que o Netanyahu tem. Então, se a gente for parar para pensar os escândalos que ele está envolvido, talvez sejam tão pesados que ele jamais sairá da presidência ou do primeiro-ministro, né, sem ser preso. Então, aqui é só mais um. Então ele ficou forçando a barra durante os últimos meses, o último ano, para derrubar o antigo diretor da Shin Bet, e é tanto que ele deixou claro que o cara era inimigo pessoal dele. Aqui, além de tudo, ele está exigindo que o diretor da Shin Bet, o judiciário de Israel não deixou ele tirar o diretor, que ele que fez força para de todas as formas possíveis. Agora aqui ele está colocando que ele quer que o cara da Shin Bet, ou seja, o diretor, seja ligado às suas questões pessoais, que ele responda diretamente e pessoalmente ao Netanyahu. Ou seja, se tira totalmente a autonomia. Coisa que aqui no Brasil, Lehan, só para você ter ideia, o PT, quando entrou aqui no poder, deu autonomia para a Polícia Federal aqui no Brasil, né? Coisa que não tinha no governo Fernando Henrique. É tanto que a gente, na década de 90, a gente dizia que a Polícia Federal era uma polícia tucana. Só para você saber de como era pesada a situação. O Israel está acontecendo muito parecido. Então é só para a gente entender as questões de um pouco mais profundidade do que a gente tem mania de ver na TV, ou nos jornaizinhos de internet, ou nos videozinhos de TikTok, que não leva a nada, a maioria das vezes, né? Então só para entender. Então, o Leandro está falando aqui, o número de mortos pelo Hamas, 250 pessoas sequestradas, exatamente. Então, 1.200 pessoas. A primeira coisa que você soube, eu tenho certeza, se você estava lá no dia por aí pela internet, a primeira coisa que aconteceu foi 1.400 pessoas foram mortas pelo Hamas. E aí veio a mentira. A maioria dessas pessoas, talvez, que foi ali naquela rave, talvez sequer tenha sido morta pelo Hamas. Aí veio as investigações da própria polícia de Israel, mostrando que os helicópteros fuzilaram um monte de carros daquela situação, com pessoas fugindo para lá. Então você tem um monte de outras informações que mostram que não foram mortos somente pelo Hamas, tá? Só para entender. Então, quando a gente pega essas informações pela metade, se você não se aprofunda um pouquinho, Leandro, fica só falando coisa pela metade mesmo. Então, teve 251 pessoas, mas pega a quantidade de pessoas mortas por Israel, pessoas inocentes, pessoas que não estavam envolvidas com Hamas, que não estavam envolvidos. Pega só numa única aldeia, 280 pessoas, se não me engano, chama Dei Yassin. Foi a
foi uma aldeia onde os militares e os grupos terroristas israelenses, lá em 49, destruíram a aldeia. Eram só pastores, eram só pessoas que não tinham uma arma em casa, eram só pessoas que viviam em paz. Eles mataram as pessoas por matar. Fora isso, você tem várias outras aldeias que eles invadiram e mataram essas pessoas. Eu estou falando que isso não é de agora. A gente se você olhar para o Hamas 2023, você não vai pegar 2006 até 2012, que morreram mais de 1.200 palestinos, eu não lembro exatamente o número agora, mas mais de 1.200 palestinos mortos a tiros pelos soldados israelenses sem ter cometido nada. Né? Fora que toda a prisão que foram colocados é um campo de concentração, Gaza, você só sai de lá se os israelenses deixarem. Então, assim, qualquer pessoa se tornaria um cara mais violento se vivesse na situação que os palestinos vivem desde 80 anos atrás. Então, assim, falar do Hamas, eu não concordo com a violência em forma nenhuma, nem do Hamas, nem de Israel. Mas a violência do Hamas é uma resistência à violência constante de 80 anos, cara. Não é uma coisa assim, desse jeito. Eu não estou nem apoiando, porque eu não apoio mesmo a violência do Hamas. Mas, de qualquer forma, é só para você entender como as coisas funcionam. Então, ficar passando pano para a israelense é um problema. Então, eu vou falar um pouquinho, eu ia para outra notícia, mas eu vou falar um pouquinho. Eu gosto muito dessa questão da segurança. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é o que é segurança, né? O que é segurança pública? Primeira coisa que a segurança pública, ela é a responsabilidade, primeiro, do governador do estado, que é um bolsonarista, eu não sei se você conhece o tal de Cláudio Castro, é um bolsonarista da pior espécie, que foi estimulado a entrar na política, e eu achei ridículo a população do Rio de Janeiro colocar ele lá, mas foi estimulado por um cara que falou que foi preso, né? Um tal de Whitney Houston. Não, brincadeira. O antigo juiz que achava que tinha que matar as pessoas, que vai ter tiro na cabecinha, que desceu do helicóptero depois da polícia matar um sequestrador, sendo aplaudido e levantando a mão como se fosse um herói. Esse cara que sobrou dessas tranqueiras que foi o votado de 2018, essa tranqueira que é o Castro, ele é o responsável pela polícia. Se você parar de 2000, agora vamos pegar os governadores que são de centro-direita e que são de direita, que extrema-direita, que chegaram lá. Você tem todos, eles foram presos. Todas as polícias que foram comandadas por essas pessoas foram corruptas, são corruptas, extremamente corruptas no Rio de Janeiro. Milicianos, na maioria das vezes, né? Não estou falando que toda a polícia, mas todas as polícias que passaram, eu digo, todas as corporações que foram comandadas pelo Rio de Janeiro, pelos governadores, eram corruptos iguais os governadores. Então as corporações, eu digo assim, os gestores e boa parte da polícia, né? Tem bons policiais? Tem um monte de bons policiais. Eu tenho certeza que no Rio de Janeiro tem um monte de bons policiais que sofrem, inclusive, por conta disso, que muitos deles mortos na mão de gente que é da própria polícia. Ou a gente esqueceu que o Lessa, que matou a Marielle, que o outro lá, o Queiroz, não, como é que é? O amigo dele que dirigiu também era policial. O Lessa, inclusive, que era parceirinho do Bolsonaro, que foi ele que recuperou a moto e a arma do Bolsonaro. Vamos pensar nessas questões, morava no mesmo condomínio. Então, quer falar de segurança pública, a gente precisa falar de várias situações. Aí você pega uma guarda civil metropolitana extremamente incompetente, incoerente, que agora está sendo armada, sem preparação. Então você vai ter a violência crescendo cada vez mais. Mas você tem mais ainda, o envolvimento das forças policiais, Leandro, o envolvimento das forças policiais nos estados e nas cidades, principalmente, com a questão do banditismo, das milícias, do tráfico e assim por diante. Então, assim, você tem um monte de situações de segurança que a gente pode falar. A gente só não pode deixar de ver o foco. O foco é a segurança pública no estado e nas cidades feita pela Polícia Civil, que está na mão do governador, e pela Polícia Militar, que está na mão do governador.
o governo federal ainda tem alguma ascensão, porque ele distribui verbas, e ele tem feito isso muito, né? No início do governo Lula, milhares de viaturas foram entregues, quer dizer, ferramentas, armamentos pesados, foram entregues para a polícia, para as polícias em vários estados, Santa Catarina, Rio de Janeiro e assim por diante. Então o governo federal está fazendo uma coisa, mas o governo estadual e a polícia e a corporação em si não está resolvendo os problemas internos, que é de colocar e manter policiais bandidos dentro dos seus quadros. Então, a Polícia Federal, que é a responsabilidade do governo federal, só para você saber. E essa Polícia Federal tem bandido também? Tem um monte. Tem aí os caras que a gente viu aí do governo Bolsonaro, que estão presos hoje, alguns deles, inclusive, por vários tipos de crimes, né? Então, é importante lembrar disso. Então você sabe como é que funciona. Então, mas o mandante, por enquanto, a gente sabe, foi o Chico Brazão. Não estou dizendo que foi o Bolsonaro, não, tá? Não que o Carluxo, até hoje, tem aí algumas coisas que o Carluxo pode ter feito. Mas quem era o assassino eram policiais, cara. Ex-policiais, ou tinha os esquemas ali, né? O delegado, inclusive, está preso lá hoje ainda. A gente não sabe se ele fala que não tem culpa, mas todo bandido, como eles dizem sempre, dizem que não tem culpa, né? O delegado está preso ainda, né? Então, acho que é importante lembrar disso. Não é que não fala, não, tá? Já tem que... Deu-se por resolvida a questão da Marielle. E você mesmo está falando que foi o Brazão, né? Então, assim, a gente não pode esquecer dessa questão. Os caras que estavam lá reclamando do governo, falando de anistia, pediram a soltura e não fizeram a cassação do Brazão. O Brazão precisa ser cassado primeiro como deputado para pagar com mais peso a sua pena como civil, né? Ele ainda é deputado porque a extrema-direita bolsonarista, não quis deixar ele perdeu o mandato, você não pode esquecer disso, né? Então tá todo mundo ainda falando da morte da Marielle, muita gente tá falando, mas por quê? A princípio deu para ser resolvido, o Brazão tá preso, Lessa tá preso, né? O Queiroz lá, não é o Queiroz, o outro cara também está preso, então você tem várias pessoas foram presas nesse sentido, e já que foi dado como resolvido, né? Então, só para a gente entender. Então, a segurança do Rio de Janeiro, à parte, logicamente, aqui em São Paulo nós temos uma coisa bem complicada, parece que as milícias vieram junto com o governador para cá, que a gente descobriu agora, por exemplo, que o chefe de guarda do governador de São Paulo, o capitão Laranjeira, ele estava envolvido em uma lavagem de dinheiro de mais de 4 bilhões de reais pelo PCC. Agora você já tem 17 ou 18 policiais presos, envolvidos com aquele caso do delator. Aí você tem um monte de outros denunciados, que a gente não sabe ainda quando é que vai aparecer, porque o Ministério Público também tem os esquemas deles, um monte de outros denunciados. Nós tivemos o segundo homem da Polícia Civil aqui em São Paulo denunciado pelo delator. Aí nós tivemos agora um batalhão da Rota, o pessoal do batalhão de inteligência da Rota, todo envolvido, praticamente muitos envolvidos com o crime organizado, com o PCC aqui, né? Então é só para a gente não esquecer as coisas. A segurança pública é extremamente relevante discutir. Só que não dá para discutir de forma ideológica, babando o ovo em bolsonarismos, né? O Brazão nunca foi de esquerda, meu amigo. Como é que o Brazão é de esquerda? Ou ele andar com Flávio Lerran, ou ele andar com Flávio agora em 2018, em 2022, em cima de caminhãozinho pedindo voto, que ele é de esquerda. Para, né? Não tem nada de reconhecer aqui. O Curioso está falando que tem 2 amigos que moram em Israel. Olha lá, o Cid está falando aqui que eu acho que a inteligência dessa gente é muito importante, né, gente? Precisa talvez só trocar o cérebro. O cara tem coragem de falar que o Brazão, que é de extrema direita, que sempre esteve ligado à extrema direita, ele e o irmão dele, o Chiquinho, tem a ver com a extrema esquerda, que nem existe extrema esquerda no Brasil, né? Mas eu acho que tem coisa que o Rony Lessa e o outro lá, o Elcio Queiroz, que era um motorista, que o diga, Lerran. Então parece que não tem nada a ver com o extrema-direita e extrema-esquerda, não. Extrema-direita, sim. Aqui eu queria lembrar que a China está aprendendo. E está aprendendo rápido demais. Rápido demais das contas. Os chinesinhos parece que resolveram dizer
que para o Trump que a China manda na pola toda? Pois é, a China aplicou agora sanções aos parlamentares americanos, às ONGs americanas e autoridades dos Estados Unidos. Exatamente como os Estados Unidos faz o tempo todo. Olha só que doido. Os Estados Unidos aplica sanção para em todos os países do mundo. E olha que legal. Isso é importantíssimo lembrar. A China agora está falando que se você é parlamentar republicano de preferência, que está jogando pesado contra a economia chinesa, a economia no mundo, se você é de alguma ONG que está vindo para cá, espalhando as notícias do Trump, apoiando o Trump, você vai ser sancionado aqui na China. Ou seja, você não entra, ou você tem que pagar, ou você pode ser preso se entrar. E aí eu gostei. A China está aprendendo coisas exatamente como os Estados Unidos fazem. Agora imagina se esse cara, essas autoridades americanas tem uma fábrica ou tem uma empresa que tem a sociedade lá na China. Pronto, perdeu o Playboy, perdeu porque é assim que a Rússia está lidando com os vagabundos americanos, tomando todo o seu dinheiro, com os vagabundos europeus, tomando o dinheiro que eles colocaram lá, que eles confiaram em colocar em ativos lá. É assim que a Venezuela tem mais de 2.500 sanções impostas a empresas estatais, empresas venezuelanas e pessoas, políticos e autoridades venezuelanas. Olha que doido. A China está aprendendo, porque é assim que os Estados Unidos faz, assim que os Estados Unidos sufoca. Como diria o Donald Trump lá em 2019, nós estamos colapsando a economia venezuelana, ou seja, ele sabia que muita gente estava passando necessidade, que muitos venezuelanos estavam querendo sair de lá porque estavam sem condições do Estado bancar a estrutura e o desenvolvimento do país, porque o Trump estava bloqueando isso, estava fazendo exatamente isso, colapsando a economia venezuelana. E agora eu quero ver a China colocar para quebrar em cima da cabeça dos americanos, exatamente como eles pregam. A doutrina de que você pode ferrar todo mundo no mundo inteiro, porque você pode ameaçar jogar bombas ou você pode ameaçar com a economia do dólar. Parece que agora os Estados Unidos não estão sozinhos. A China também entrou nessa. E eu gosto muito de ver isso. Então a China aplica sanções agora parlamentares a autoridades, a ONGs americanas. E aí as ONGs aí podem ser de qualquer tipo, né? Principalmente a USAID. A USAID que entra nos países para dar dinheiro para algumas causas, para algumas situações, mas depois acaba forçando aquele país a tomar decisões a favor dos Estados Unidos. Sempre foi assim. Nós já denunciamos esse negócio da USAID desde sempre, desde que foi criada praticamente. Mas tem idiotinhas aqui que achou que a USAID foi um trunfo, que o Trump agora acabou com ela. Parece que o Trump acabou com uma das possibilidades, uma das formas de manipular e de forçar países, principalmente subdesenvolvidos, né, do sul global, a fazer o que ele quer. E agora o Trump não tem mais a USAID para poder fazer o jogo. Parece que foi mais um tiro no pé que eles fizeram, né? Acho que é importante a gente lembrar isso aqui. Falou, Lehan, até mais. Eu tenho o Demetrios, ou ele é muito burro ou ele é só um ignorante mesmo, né, Demetrios, né? Então, olha só, o Fred está falando assim, imagina o polo de convecções do Agreste Pernambucano agora com a China concorrendo lá. Então, isso é uma das coisas que sempre houve, não vai concorrer agora, sempre houve. Se existe ali uma possibilidade do polo no Agreste ganhar de roupinhas da China, da Shein, era muito pequena. Só que aí a gente também esqueceu outra coisa, nós não evoluímos como os chineses evoluíram. Se a gente tivesse um pouquinho de bom senso, nós devíamos estar com um polo têxtil em todo lugar do país, tinha polo têxtil, tinha polo de tecnologia, tinha polo de eletrônica, microeletrônica, tinha polo de metalurgia. O que nós fizemos? Afundamos lá na época da ditadura, nós afundamos com o que foi criado lá em 1930 até 1950, nós afundamos com nossos parques fabris. Então, se você está achando que existe realmente uma concorrência fácil do polo de confecções do Nordeste, do Agreste, com a China, você está enganado.
O que pode ali ter é que algumas empresas ali, fazendo aquelas pessoas mais pobres sofrerem de trabalho praticamente escravo, competir ali porque fica mais fácil, fica mais perto das lojas ali, fica mais perto das confecções, né, Guararapes e assim por diante. Mas fora isso aí, meu amigo, é só sonho, tá? Então, o que nós podíamos ter feito? Termos desenvolvido tecnologias, termos desenvolvido parcerias com a China para comprar maquinários novos todos os anos, para que as mulheres ali no polo Agreste, ou aqui em Franca, ou aqui em qualquer outro lugar, não perdessem em termos de produtividade como os chineses têm. Né? Então, os chineses saíram da miséria, nós ainda continuamos na miséria durante todo o governo Fernando Henrique, só saímos um pouco ali durante o governo, um pouco bastante, né? Mas se a gente tinha 34% de pessoas abaixo da linha de miséria no Brasil lá em 2000, nós chegamos a 2,5% no governo da Dilma, menos de 2,5%, nós saímos do mapa da fome, e foi isso que fez o governo, só que nós não estruturamos um país para competir globalmente com as indústrias chinesas nem com as americanas, né? É só para a gente lembrar aqui. Falou, Cid, tem mais. É verdade, eu não conheço, Fred. Pelo jeito você também não, né? Pelo jeito você só está falando que você ouviu em algum lugar por aí. Pois é, lá em vários lugares do Nordeste que tem situações desse sentido, né? Aqui eu queria lembrar que tem um cara chamado Hegseth. Hegseth é um dos caras, Pete Hegseth. É o cara que hoje manda e desmanda. É uma besta quadrada, é um cara que era um comentarista de jornal, comentarista pró-Trump, um comentarista da pior espécie, uma tranqueira dos infernos lá da CNN. Ou de qualquer uma dessas outras, né? O que eu tô falando aqui? Esse cara aqui foi colocado como foi secretário de defesa, como chefe da defesa dos Estados Unidos, ou seja, chefe da pior lixeira que existe, ideológica que existe para matar pessoas que não tem nada a ver com os problemas do mundo. Pois é, o Trump que colocou aqui, vai ter uma guerra, e o Trump está tentando uma guerra de todas as formas agora contra o Irã, e a gente precisa ficar de olho nisso, todo presidente americano tem uma guerra para chamar de sua. Obama teve no Afeganistão, Trump ali manteve as comerciais. Todos os presidentes americanos têm uma guerra nos últimos 70 anos, pelo menos, para chamar de sua. E aí o Hegseth, como eu falei, é uma babaca completo, e aí esse cara fez o quê? Parece que apareceu no mês passado, no início do mês, fazer uma coisa legal. Um cara que é de defesa, um cara que é muito esperto, que deveria ser um cara inteligentíssimo e capaz, parece que não é muito não, nem inteligentíssimo nem capaz. Hegseth colocou um jornalista, do qual o Trump tem uma bronca, que o Trump jogou, esse cara tentou destruir a vida desse cara, o Trump tentou destruir a revista ou o jornal que ele fazia parte, o Atlantic. Parece que o Hegseth colocou esse jornalista, não me lembro o nome do jornalista agora, mas deve ter um vídeo meu falando sobre isso, se essa porcaria dessa plataforma aqui não derrubou. Tem um vídeo que eu falo que o Hegseth colocou esse cara dentro de um grupo de WhatsApp da defesa dos Estados Unidos. Exatamente isso que você ouviu. O grupo trocava ali ideias de quando ia atacar o Iêmen, como é que ia fazer, e o jornalista ficou super assustado quando recebeu o convite. Ele foi convidado, estou dizendo que não foi só colocado, foi convidado para ir lá, para colocar lá, e o cara esqueceu de ver com quem ele estava falando, e falou de tudo, que ia atacar o Iêmen, que ia atacar o Houthis, que ia ser o horário que ia ter os ataques, que eles iam fazer, ia desmandar, que eles precisavam proteger Israel, aquela porra toda que esses idiotas vagabundos americanos fazem. O Hegseth podia ter passado por isso. Trump apoiou ele na primeira vez, mas não parou por aí. Agora o Hegseth apareceu de novo, só que dessa vez colocou o cunhado, colocou algum outro parente lá, e a esposa dele, um grupo do Signal, que é um aplicativo de conversas, uma rede social, como chamam por aqui, e colocou esses caras lá também para falar como iria atacar os Houthis, como ia atacar o Iêmen, a hora que ia atacar o Iêmen, tudo isso estava lá, e a mulher dele, que não tem nada a ver com a situação, parece que ouviu tudo, sabia de tudo e não precisava saber.
Pois é, o Trump saiu de novo, né? Após ele ter divulgado os planos de ataque, né? E compartilhou isso, né, nessa rede social. Parece que o Trump saiu de novo a favor dele. Eita, parece que tem alguma coisa muito complicada com essa gente. Ou são burros demais, ou são burros demais. Bom, esperar alguma coisa de inteligência daquela gente, não dá para esperar muito. Os americanos aí, médios, que são muito parecidos com o Trump, né? Ou com os Simpsons, com os Simpsons, que a gente tem sempre aqui essa comparação com eles, pelo menos com o Homer, não com a Lisa talvez sobressaia um pouquinho. Pois é, os americanos que normalmente parecem os homens simples, não se parece que estão aceitando, engolindo isso aqui. Tá, tem muito americano indo para as ruas, agora muitos, milhares deles foram para as ruas de novo. No sábado, há 3 sábados atrás, 1.200 cidades americanas recebeu muita gente nas ruas, falando sobre isso, né, discutindo sobre a validade de manter o Trump por lá, mas parece que agora não. Parece que agora o Trump está ficando na dele aí e parece que não quer nem saber se está certo ou errado. Ele vai apoiar os caras que estão cagando aí e andando à torta e direito. O Rexet, então, aqui, como eu disse, é um comentarista idiotizado, que ninguém dava bola, nunca ninguém sabia sobre quem é esse cara, a não ser, talvez, aqueles grupelhos ali de extrema-direita americanos. E por ser de extrema-direita, parece que ele conseguiu ganhar um cargo dentro da defesa do país que detém a maior frota e os maiores armamentos do mundo. Esse tipo de gente vagabunda, tranqueira, é que está mandando matar pessoas no Iêmen. Mais de 170 pessoas foram feridas no Iêmen e mais 74 trabalhadores foram mortos num porto. Médicos e paramédicos foram mortos por essa gente estúpida aqui. Pois é, essa gente está no comando da maior frota e da maior artilharia do mundo. Gente, nós estamos ferrados, muito ferrados. Esse vagabundo aqui também é o que saiu falando por aí, que nós, a América Latina, nós, a América Central, éramos o quintal dos Estados Unidos. Esse tipo de gente aqui que acha, e o Bolsonaro admira, que o Bolsonaro quer que sejamos parceiros, esse tipo de vagabundo aqui é o que pode mandar, de qualquer forma, a qualquer hora, explodir os nossos paizinhos aqui, da América Latina, porque nós somos o quintal deles. Para eles, nós só somos galinhas, chocas, que não têm nenhum valor como ser humano. Se os idiotas ainda acreditam nesse tipo de gente, continua aí que vocês podem ser os próximos a serem mortos, né? É verdade, Fábio. Eu estava rindo hoje, inclusive, tinha um novo aí, que eles estão no campo, né? Os chineses estão trabalhando bastante essa ideia da inteligência artificial, que eles estão no campo catando mexerique e laranja, né? Agora tem uns videozinhos muito legais. Eu tenho rido, Fábio. Eu não vou negar não, que eu tenho rido muito dos americanos nessa situação aí. Vale a pena ficar de olho, né? Pelo menos é uma ideia que a gente pode tirar sarro deles aí. Os chineses estão passando os limites às vezes, eu acho. Aqui eu queria lembrar, que eu falei agora há pouco, né? Mas é bom lembrar sempre, o ministro Bezalel Smotrich diz que os reféns não têm importância. Os reféns não têm importância, o que importa mesmo, veja, Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças, em entrevista para uma rádio israelense, está dizendo para aquele monte de famílias que estão sofrendo, para aquelas famílias que estão esperando os corpos dos reféns que já morreram, muitos deles sob ataques israelenses, muitos dos reféns foram mortos pelos próprios ataques israelenses, isso aí já ficou constatado, várias vezes já falamos sobre isso aqui. Essas famílias que estão indo para as ruas, que estão fazendo ainda manifestações, pedindo pelo fim dessa matança cruel contra os palestinos e a devolução que seja dos corpos dos seus filhos e maridos e parentes, essas famílias, pelo jeito, não têm nenhum valor para esse tipo de gente aqui. A vida de verdade, para esse tipo de gente estúpida, não tem valor. A vida não tem nenhum valor para o sionista. O sionista só pensa nele e na forma que eles podem lucrar com a morte dos palestinos. Exatamente. E com a morte das pessoas ali no Oriente Médio. Porque a Palestina é só o começo para esse tipo de gente aí. A Israel grande, como eles gostam de dizer, não é só o roubo de terras e a matança na Palestina, não.
o Israel grande, que eles dizem, é o Oriente Médio como todo, até o Irã. E essa proposta do Netanyahu de o tempo todo atacar o Irã e esse tipo de gente apoiar aqui, que tem que destruir o Irã, tem que explodir as cidades no Irã por causa de um programa nuclear que o Irã já garantiu que não tem, que os Estados Unidos têm o tempo todo jogado contra o Irã faz tempo. Parece que esses caras aqui continuam mandando e desmandando nesse sentido aí. Então, só para a gente não esquecer, o Smotrich está falando de novo, ele já falou várias vezes isso, desde o início dessa ofensiva de Israel à faixa de Gaza e a Palestina como um todo, porque também a Cisjordânia está sofrendo. Esse lixo aqui, ele está fazendo exatamente isso. Ele está jogando que a vida israelense, a vida dos americanos israelenses, a vida dos brasileiros, que eles mataram um brasileiro adolescente agora, há 2 ou 3 semanas atrás, e tem 11 outros que provavelmente estão sendo mortos de fome dentro das masmorras israelenses, junto com os palestinos nativos. Pois é, essas pessoas aqui não dão valor para nada, para a vida nenhuma, nenhuma. É assim que o sionismo faz mesmo. Uma das coisas mais perversas que nasceu depois do nazifascismo foi o sionismo. E o sionismo está aí, garantindo lugar no espaço, fazendo campanha e um bando de idiota ainda respondendo que olha o Hamas que começou. Tem muita gente que não pode nem sequer ter acesso à internet. Porque se para ter acesso à internet, esse tipo de gente que não consegue entender essa relação, aí eu acho que não precisava de internet. É só ficar de cabeça dentro do buraco que ganha muito mais, né? Pois é, aqui então Smotrich está dizendo que as vidas israelenses que estão na mão do Hamas ainda não têm valor, que o negócio mesmo é destruir tudo, que dane-se os reféns. Mas é isso que eles estão fazendo desde o início. As famílias perceberam isso muito tarde, as famílias dos reféns, porque eles deixaram de fazer as manifestações desde o início, porque eles sabiam que o que estava lá no poder, eles estavam rejeitando, mais de 84% de rejeição, não ia dar nenhum valor para as vidas que estavam sendo levadas, visto que, desde o início, as polícias israelenses estavam mostrando que boa parte das situações ali estavam meio esquisitas. Aquelas pessoas mortas na rave não foram mortas só pelos terroristas do Hamas, não. Parece que teve muita gente, teve imagens de pessoas mostrando que os helicópteros que o Hamas não tinha atacaram aquelas pessoas que estavam correndo pelas raves e se escondendo, e eles atacaram e fuzilaram muitos daqueles carros lá. Pois é, tem aí um monte de reportagens falando sobre essas coisas, sugiro que vejam, e principalmente de gente lá de Israel mesmo, tá? Não estou falando para ficar olhando por aqui, não. Pode olhar para Israel mesmo. O Haaretz, que fez uma investigação profunda sobre isso lá no início do ano passado, pode mostrar isso aí pra gente, tá? Haaretz é esse jornal que eu trago de Israel sempre aqui e mostro aqui para vocês as fontes direto que eu uso. Tudo bem? Aqui é só para a gente lembrar que quando a gente não traz pastores, a gente traz PMs. Quando a gente não traz PMs, a gente traz pastores. Quando a gente não traz os dois, todas as vezes que a gente abre aqui qualquer live. As polícias militares, civis também, mas as polícias militares de São Paulo têm alguns problemas sérios de formação ou de capacidade de entender a realidade do jeito que ela é. Aqui eu queria trazer um caso que aconteceu recentemente. Um PM de Sorocaba foi preso após manter a mulher refém durante mais de 40 minutos sob cárcere privado. Isso depois que souberam, né? Mais de 40 minutos de negociação. O cara que estava lá espancou a mulher, parece que tinha agredido ela e não quis deixá-la sair, não quis deixá-la ir embora, não quis deixá-la ir para a rua, não quis soltá-la, né? E a polícia foi chamada por causa da agressão e a polícia chegando lá teve que fazer negociação com ele para ele poder largar a arma e depois entregar a própria esposa, né? Esse cara aqui se rendeu e se entregou, né? E aí a esposa está hospitalizada. Na reportagem diz que ninguém sabe como é que ela está. Ele foi levado para um hospital psiquiátrico também, um hospital para poder ser
monitorado, você viu o que estava acontecendo, mas provavelmente vai ser mais um solto aí que vai estar fazendo o que quer em Sorocaba, como acontece muitas vezes aqui em São Paulo, né? Aqui na Polícia de São Paulo, o policial muitas vezes chega, não é nem processado porque o Ministério Público aqui passa a mão na cabeça de tranqueiras que não levam em consideração a vida humana e simplesmente fazem o que querem e acham que pode fazer de tudo. Aqui foi com a própria esposa. Muitas vezes, quantas vezes talvez esse mesmo policial não tenha feito coisas piores nas ruas com pessoas que ele não conhece ou com pessoas que ele simplesmente achava que era bandido. Pois é, a polícia tem que ser reformada não só nessa questão da militarização, que dá direitos para eles, inclusive, serem vistos como pessoas dignas, como trabalhadores, não uma segunda classe de forças armadas que já são bem ruinzinhas por aqui, né? Bem tranqueirinhas por aqui. Então a polícia militar precisa deixar de ser militarizada. Precisamos sim acabar com esse tipo de polícia nesse país. Não acabar com a polícia, mas com o tipo de polícia. Esses policiais que podiam ter o ciclo único, que é poder sair de soldado para detetive, para investigador, qualquer outra coisa, passando por essa situação, como funciona muitas polícias no mundo inteiro, a gente talvez garantisse que esses policiais tivessem um pouquinho mais senso e mais ainda. Nós precisamos rapidamente, urgentemente, que ter um controle social das polícias militares, das forças armadas nesse país. Não, eu não estou brincando aqui não, estou falando das polícias como um todo, de toda a força de segurança que seja, até dos guardinhas da GCM, a gente deveria ter rapidamente, profundamente, uma forma de fazer o controle social dessa gente aí, porque essa gente pode acabar explodindo esse país, porque ou estão envolvidos aí, muitos deles, com milícias, ou estão envolvidos com narcotráfico. E aí a gente está perdendo o controle da própria segurança, das pessoas que deveriam fazer a segurança. Né? Nós não podemos esquecer que nós temos aí o que tem de escândalo aparecendo em 2023 e 2024, das polícias estaduais. Não adianta falar que foi culpa do governo Lula, não. Isso vem se arrastando no governo Temer, isso vem se arrastando no governo Bolsonaro inteiro, que garantiu para essas pessoas que elas podiam fazer qualquer coisa. Depois, jogar essas pessoas na mão das igrejas de vagabundos que tem por aí, né, pentecostais. Então nós temos um monte de problemas que nós precisamos de um controle pesado da sociedade para eliminar esse tipo de coisa. Eliminar primeiro a relação polícia ou força de segurança com igrejas, né? Porque é ideológica, as igrejas são ideológicas. Só para lembrar, tem aí vários estudos mostrando como é que veio essa teologia da prosperidade, esse neopentecostalismo, depois de 1950 aqui para o Brasil, com a CIA jogando e fazendo esse jogo aqui, criando essas igrejas aí. Muita gente está aí achando que a ideologia é sua, a ideologia do seu pastor. Não, idiota. Muitas vezes veio lá dos Estados Unidos e você está engolindo sapo de americano aí, vagabundo, que queria dar golpe nesse país aqui e ajudou a dar golpe. Então, é só para lembrar aqui, todos os dias, se você abrir o jornal, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja no Espírito Santo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, qualquer coisa assim, você vai ver algum policial envolvido, e aí, como eu sempre digo, ou é policial ou é pastor, né? Esses dois aí são as profissões, talvez, que a gente mais vê bandidos aparecendo aqui em situações que não deveria ser, né? Seja por abuso, seja por feminicídio, seja por misoginia, seja por roubo mesmo, que é muito comum também nesses dois grupos aí, né? Só para entender. Estou dizendo que todo policial é bandido? Não, mas tem muito bandido fardado por aí que o policial, que é o bom policial, não faz muito para poder tirar do mercado não, né, gente? A gente precisa lembrar disso aqui também. Opa, fala Bandeira, seja bem-vindo, meu camarada. Aqui eu queria lembrar que as loucuras do Trump são loucuras do Trump, mas são loucuras que estão levando a moeda americana a um sobe e desce que dá medo. A moeda americana que tem preservado aí, porque um dia o Trump fala uma coisa, outro dia fala outra, ela sobe. Um dia ele fala uma merda, ela cai. Um dia ele fala outra merda, ela sobe. E aí tudo é esperança, né? Tudo é esperança aí. Só que essa moeda aqui, dentro da cesta global, uma cesta que é de 6 moedas aí, que inclui desde o euro ao libra esterlina e as outras moedas aí, mais fortes, franco e tal, essas moedas aí
estão mostrando que o dólar está caindo. Em média, 1,5%. Esse mês aí já foi mais de 5% já de queda. Acho que essa semana, apesar de ter sido pequena a semana, né, semana passada, ela... Para a gente foi pequena, para eles não. Foi mais de 1,5% a queda do dólar. Então está acontecendo. E a gente está vendo aqui no Brasil também, quando a gente percebe que o dólar não está batendo do jeito que normalmente ele fazia. Né? O que aconteceu com o dólar? O Trump conseguiu estabilizar a moeda dele de tal forma que está feio. Só que, ao mesmo tempo, o Trump começou agora um ataque maciço, pesadíssimo, lá na Trump Media, que é a rede dele, contra os juízes, a Suprema Corte e o Banco Central. Eita, parece o Bolsonaro? Parece que sim. Opa, parece que aprendeu aqui com o bolsonarismo? Pois é, o trumpismo parece que é a mesma coisa do bolsonarismo e parece que isso é uma coisa preocupante para a gente. O BC aqui agora, o cara que foi colocado, o Jeremy Powell, o Powell foi colocado pelo Trump lá, só para a gente não esquecer. Powell foi colocado agora pelo Trump e o Trump já quer derrubá-lo, já quer demiti-lo. Nós não podemos esquecer que lá, e igual aqui fizeram aqui com o Brasil agora há pouco tempo, o Banco Central é extremamente independente. Tá? Lá a independência do Banco Central acontece desde a década de 30, se não me engano, 20 ou 30. Então, o Banco Central lá representa os ricos mesmo. Representa os grandes ricaços de lá. O Trump esqueceu disso. Parece que o Trump bebeu. O Trump esqueceu as coisas e aí deu nisso. Aqui no Brasil, a independência foi conquistada no governo Bolsonaro. Essa independência onde o governo não tem nenhuma negociação, o governo não tem nenhuma conversa com o Banco Central, que não pode, ele pode até pedir, ele pode exigir, mas não dá nada. Pois é, o Donald Trump parece que está dando problema sério lá. Ele está pedindo, com a economia dele explodindo, ele está pedindo que se faça cortes nos juros, de forma preventiva, ou seja, corta agora para que as empresas venham para cá e venham investir aqui. Parece que não é assim que funcionam as coisas, a não ser a Volkswagen, que resolveu abrir uma fábrica da Audi lá para poder puxar saco do Trump. Parece que ninguém está garantindo que vai voltar. O Trump, que já andou espalhando aí no início do mês que 5 trilhões de dólares já tinham voltado, mas não tinha nenhuma empresa lá, mas já tinha sido perdido 10 trilhões de dólares na Bolsa de valores das grandes empresas de tecnologia, e ele estava falando que entrou 5 trilhões de dólares, tinha uma coisa muito estranha com essa pessoa, né? Enquanto as empresas estavam perdendo valor do mercado, parece que o Trump estava dizendo que esse dinheiro estava entrando para algum outro ralo. Eu não entendi. Eu acho que é importante a gente lembrar disso aqui. Então, o cara está jogando com o Banco Central, o presidente do Banco Central está batendo que com a inflação ainda não controlada dos Estados Unidos, a inflação lá deles sempre foi muito baixo e o americano está sentindo na pele agora. E vai sentir mais com as tarifas do Trump. A hora que ele for comprar a blusinha da Shein, não vai mais poder comprar por 10 dólares, vai ter que pagar 15 ou 20 dólares. Aquele celular que eles pagavam em torno de $1.000 lá no iPhone mais atual, eles vão ter que fazer uma coisa muito complicada, que é o quê? Que é justamente fazer o pagamento das tarifas que os chineses vão colocar em cima. Que o Trump vai colocar em cima. Parece que os americanos médios vão ter que rebolar bastante lá. Trump, então, está tentando aqui contar mentirinhas. Nós vamos bater no Banco Central até ele ceder. Não vai. A não ser que ele tire o cara de lá. Nós vamos colocar tarifas e os outros países vão pagar o imposto de renda aqui, nós vamos diminuir o imposto de renda. É mentira, porque se os países colocarem as tarifas do Trump, os países vão pagar isso, mas vão colocar no valor. Quem vai pagar isso no fundo, é o americano médio. Pois é, parece que lá, como eu falo sempre aqui, eles estão só mudando a matriz tributária de renda para consumo. Eu gosto de ver os americanos sofrendo com isso aí. Eu acho que agora o bicho vai pegar, né? Pois é. Então, tá aí. O Trump está querendo derrubar, destruir a economia de uma forma ou de outra, ou ele só está fazendo joguinho mesmo, porque o que ele faz de vai e volta parece um garoto dentro do quarto durante a tarde de domingo ali, né? Assistindo coisas proibidas. Pois é. Nossa, o Orlando falou assim, o mais bandido tá na presidência. A presidência deve ser alguma coisa dele lá, né?
está o legítimo. Nossa Senhora. Tchau, Orlando. Vai aprender a escrever primeiro. É verdade, picanha. Picanha não tem semente. A picanha está falando assim. A picanha, né? O Trump para presidente do mundo. É verdade. É verdade, Valmiro. O Valmiro está falando. Valmiro está dizendo assim. Nesse desgoverno, a única certeza que temos é hoje está muito melhor do que amanhã. É verdade. Com o Trump na presidência vai ser assim mesmo. Era igual nós tínhamos aqui com o governo Bolsonaro, né? Exatamente assim, Valmiro. A gente nunca sabia o que ia fazer no dia seguinte, né? Nós tínhamos uma taxa de juros, enquanto a inflação estava nos 11, indo para os 11%, o cara jogava a taxa de juros em 2%, extremamente contrário aos mandos da heterodoxia econômica. Então, acho que é importante lembrar isso aqui, né? Então, vale a pena ficar de olho, Valmiro, que vai piorando. E com o Trump, mais ainda. E aí, deixa eu falar outra coisinhas aqui. A picanha falou, mulher de esquerda sabem comigo. Pois é, picanha, eu acho que você devia ter um pouquinho de bom senso, né? Vai catar coco e vai falar besteira em outro lugar. Tchau. Senão daqui a pouco eu sou bloqueado com essa bosta desse lixo aí e falo alguma merda, né? E aí a porcaria da plataforma me derruba sem eu fazer nada. Aqui a gente já falou, né, que o Papa Francisco, né, a gente já deu nossos pêsames aqui para o mundo, né, porque foi uma das melhores pessoas que passaram aí, religiosas. Eu não tenho religião, então posso dizer isso, que raramente se encontra uma pessoa religiosa boa, que preste, e o Papa talvez tenha sido uma das melhores aí de figuras públicas, tá, que realmente presta. Que prestou, que trouxe aí uma luz para essa coisa do cristianismo, somente o cristianismo conservador católico, que estava virando uma merda total também, e parece que ele ajudou bastante aqui, né? Fora disso, o cristianismo de forma geral continua sendo um ataque ao bom senso aí, e ele foi uma das poucas pessoas que resistiu a isso, né? Aí pelo conservadorismo idiota, e trouxe aí uma luz mais acesa, vamos dizer assim, em relação ao que importa realmente na questão que ele defendia, né? Que ele vivia. Então aqui é só para a gente lembrar que nós temos coisas estapafúrdias, idiotizadas, extremamente estúpidas nesse país. Aqui um grupo de vagabundos, de idiotas completos, tinham planejado um ataque aqui a um morador de rua. Por causa de quê? Por causa de quê? Os moreninhos, os meninos de mesticinhos, os mulatinhos, como diziam os idiotas por aí antigamente, achavam que deveriam homenagear o cara que não deixaria eles vivos nem nascer. Exatamente, você ouviu. Os caras tinham planejado lá no Discord, essas tranqueiras, esses lixos aí que tem na internet, eles tinham planejado matar uma pessoa para comemorar o aniversário de Hitler. Pois é, Hitler parece que estava feliz, estava lá no inferno, torcendo e rindo, porque esses idiotas lembram dele como um herói. Pois é, os caras, segundo a investigação até agora, parece que ia cometer esse tipo de crime por conta de dinheiro. Isso. E parece que uma das coisas era dinheiro antes de qualquer coisa. Mas o valor que eles iam receber tinha a ver com essa questão do aniversário de Hitler. Hitler parece que ia ter uma transmissão ao vivo da morte de uma pessoa. Não, a gente não está falando de um filme de ficção, a gente não está falando de um filme, de uma série de ficção do CSI. Não, a gente está falando que tem idiotas adultos, e tinha um adolescente também, lógico, mas tinha idiotas adultos planejando matar uma pessoa, um ser humano, que já estava numa situação terrível, que é morar na rua, para poder garantir um sacrifício no aniversário de Hitler. Quando você pensa nisso um pouco mais profundamente, vamos aqui acompanhar, gente, um pouquinho mais de profundidade. Um desses idiotas, será que se Hitler tivesse vivo, se tivesse no poder,
Será que um desses idiotas estaria vivo na frente dele? Não. Mas os estúpidos, os babacas, os completos ignóbeis, parece que adoraram essa historinha. O Discord, que eu já falei aqui algumas vezes, que deveria ser uma coisa que deveria ser extirpada da internet, tem lá, e os grupos desses meninos aqui garantia isso para a gente entender melhor, sacrifício de animais, espancamento e tortura de animais. Tudo isso aí estava lá dentro dos grupos que eles comandavam. Esses carinhas, eles comandavam grupos de automutilação, de talvez abusos online contra as meninas e meninos menores. E talvez de lá, desses grupinhos de vagabundos, de lixos, é que sai também a maioria desses jogos que eles inventam por aí, que matou aquela garota, que já matou quase 70 crianças e adolescentes nos últimos 10 anos. Esses joguinhos idiotas aí. Pois é, esses três estúpidos, que sequer estaria vivo se estivesse na Alemanha nazista, sequer teria nascido na Alemanha nazista, acharam que seria por bem, seria bonitinho, mesmo que tenha sido por dinheiro, fazer uma homenagem, um sacrifício de um ser humano a Hitler. Pois parece que nós estamos definhando como raça, como ser humano mesmo, como espécie. Eu vou pedir aí para o universo mandar o asteroide de volta, porque só pode ser isso, a salvação do que viramos aqui, né? A lixeira que nós nos transformamos, a lixeira humana, a quantidade de tranqueiras humanas que tem, parece estar suplantando qualquer esperança de pessoas boas nesse país, ou nesse mundo. Tá aí. Nós não podemos esquecer que há um mês atrás foram presos um soldadinho vagabundo do exército e um adolescente também que tinha sido pago para queimar uma outra pessoa moradora de rua. Esse tipo de gente não entende que num sistema idiota, estúpido que a gente tem, eles podem ser morador de rua em breve. E talvez sejam eles os queimados daqui no futuro, né? Porque a partir do momento de sair, por exemplo, se ficarem presos, a partir do momento de sair da cadeia e que as pessoas sabem dessas pessoas, o que eles são capazes, essas pessoas não arrumam nem emprego. Não vão viver de quê? Muitas vezes a família não vai ter condições, ou vai ter que largar tudo, abrir mão de tudo para tirá-los da merda que eles se enviaram. E aí, eles vão morar onde, né? Então é só para a gente lembrar que as coisas não são do jeito que esses idiotas pensam. E esses idiotas acabam criando para o seu futuro o pior que pode ser criado agora. Pois é, só para lembrar aqui. Então, aqui, gente que ia fazer um sacrifício de uma pessoa, de um ser humano, para Hitler, só para lembrar o aniversário de Hitler. Pois é. Eu rio disso às vezes, gente, mas olha, é ridículo. Aqui eu falei sobre esse idiota aqui, o Hexet, mas eu vou... Aqui eu queria lembrar que o Trump está atacando todo mundo para tudo quanto é lado. Juízes da primeira instância, lá nos Estados Unidos, estão sendo atacados, porque eles estão batendo de frente em várias situações, né? Seja em questão de deportação, que ele deportou, inclusive, agora 2 semanas atrás, um venezuelano que não poderia, porque não tinha relação nenhuma com a gangue que ele queria dizer que era uma gangue. Pois é, e parece que o Bukele, que foi lá para El Salvador, o Bukele não quer extraditar de volta essa pessoa, porque falou que entrou lá, não sai mais. Ao mesmo tempo, Bukele está fazendo uma proposta lá para a Venezuela para que o Maduro liberte pessoas que são consideradas presos políticos e ele liberta os venezuelanos que o Trump vendeu para ele, porque é mais ou menos isso que parece. Parece que o Bukele considera que os venezuelanos entregues pelo Trump são escravos dele e ele pode fazer qualquer coisa, né? Como lá tem, talvez seja a maior prisão hoje do mundo, o Bukele parece que está se achando num poder. É o demônio que tem ali na porta do inferno que virou El Salvador, né? Se garantias de prisão colocasse termo ou colocasse fim em violência, e a gente vai ver El Salvador talvez explodir daqui a pouco, os Estados Unidos, que é a maior população carcerária do mundo. Veja,
El Salvador hoje está se tornando, talvez, está levando a crer que vai ter a maior prisão do mundo, mas nos Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo. São mais de 2,5 milhões de pessoas presas. Né? Eu não estou falando nem dos bandidos, não, estou falando de pessoas presas. E muitas dessas pessoas aí vão sair depois e a bandidagem continua lá. O crime continua acontecendo, os tráficos continuam acontecendo, o fentanil continua rolando, as drogas de todos os tipos continuam chegando nos Estados Unidos e eles estão querendo que quem resolva esse problema sejam os países que estão nas fronteiras, o Canadá e o México. Pois é, e aí ainda contou para que a China, segundo o levantamento aí, internacional, não tem nem 0,5% do que sai de componentes do fentanil sai da China e parece que os Trump caíram do cavalo. Parece que os republicanos estão caindo do cavalo lá e feio, né? Só para a gente lembrar disso aqui. Então, o Trump está atacando os juízes de primeira instância, a Suprema Corte também está sendo atacada, ele está atacando porque são conservadores e como conservadores eles abrem a mão, às vezes porque o Trump manda e às vezes eles abrem a mão porque eles querem e às vezes eles seguram um pouquinho porque a população, a sociedade não vai aceitar muito bem, né? Tá atacando todo mundo. Para a Páscoa agora ele resolveu desejar Feliz Páscoa para os democratas, que ele, do ponto de vista dele, diz que são lunáticos de esquerda. Eu costumo dizer que os dois partidos principais lá nos Estados Unidos, lá tem mais de 70, só para você saber, não tem só dois partidos como a maioria crê, não. Lá tem mais de 70 partidos. Os dois partidos que tem lá, que se enfrentam normalmente, eles são de direita. Um ou outro parlamentar, democrata, mais, a gente pode chamar de mais centro-esquerda? Pode. Sanders, Ocasio, talvez 2 ou 3 outros, fora isso aí não tem mais, né? Então, quando você vem com esse papo aqui de lunáticos, é só para poder bater palma para os idiotas, lá para os idiotas baterem palma, os republicanos, os votantes, né, que votaram nele, bater palma para ele, só para a gente lembrar disso aqui. Então, Trump está atacando e sacando a sua metralhadora giratória verborrágica para tudo quanto é lado, e eu gosto de ver o sofrimento dele. Ele está vendo que não está dando retorno. Só que a gente precisa entender também que a técnica dele hoje, a estratégia dele hoje é de bater e soprar. Ele joga e vê se tem respaldo na sociedade. A sociedade reage, ele retorna, ele recua. E ele está fazendo isso com o mundo inteiro. Ou seja, ele está bagunçando com todos os tratados, com todas as possibilidades, com todas as teorias econômicas, e parece que ninguém está concordando que ele está certo por lá, a não ser o Ron Vara. Ron Vara, que é um anagrama do cara que é o conselheiro dele na área econômica, que está sugerindo esse tipo de coisa para ele. É uma historinha que dá para a gente rir bastante. Eu vou contar ela em outro vídeo aqui para vocês, tá? Fica de olho aí, Ron Vara, que vocês vão gostar muito disso, que é o cara que é o economista que está ajudando o Trump, chama Peter Navarro. O anagrama Ron Vara vem daí, só para vocês saberem. Está todo mundo nos Estados Unidos tirando sarro disso hoje. Aqui eu queria lembrar que os Estados Unidos querem ajudar muito a Ucrânia. Querem ajudar pesadamente a Ucrânia. Mais do que ajudaram, mais do que já mandaram, segundo o Trump, mais de 300 bilhões, segundo o Zelensky, mais de 175 bilhões de dólares. Parece que o Zelensky quer mais. O Zelensky, que parece, segundo os próprios americanos, levou muita dessa grana, junto com os generais, junto com um monte de vagabundo ucraniano, parece que levou muito dinheiro, desse dinheiro investido em armas ou investido em ajuda humanitária lá para a Ucrânia. Parece que muita gente ganhou muita grana com isso aí. E os americanos pediram em algum momento aí, nos últimos 2 anos, para, por favor, deixa só uns 45 dias sem roubar, para a gente poder acertar as coisas por aqui. Parece que os ucranianos são mais corruptos que os americanos, que já é difícil, mas de qualquer forma é bom de lembrar disso aqui. Uma coisa aqui é que o G7 já tinha garantido, né, o grupo dos 7 mais poderosos ali já tinha garantido que ia tomar uma decisão dentro dessa questão da Rússia, do cessar-fogo, ia deixar tudo redondinho ali, estava tudo meio já
aprovado, o G6 tinha aprovado, o sétimo não. Parece exatamente o que aconteceu com a Palestina durante o governo Biden. Toda vez que chegava-se a uma conclusão, que a ONU chegava em alguma conclusão, que a ONU trazia alguma coisa, que a China, os 5 países do Conselho de Segurança chegavam a alguma coisa, os Estados Unidos ia lá e bloqueava. Pois está acontecendo com a Ucrânia. Parece que a Ucrânia tornou-se persona não grata para os americanos. O mesmo país vagabundo que colocou a Ucrânia nessa situação, usando o palhaço idiota que tem lá, parece que está deixando eles de lado. Pois e quando eu estou falando isso, o Zelensky é o palhaço? Sim, é o idiota completo, é o Danilo Gentili de lá. E, consequentemente, não teria condições nenhuma de gerir todos os conflitos que acontecem na Ucrânia desde sempre, né? Na região desde sempre. E parece que meteu o pé pelas mãos. O Trump, que agora tem escutado tudo que o Putin manda, o Trump tem feito. O Putin não vai abrir mão de mandar e fazer as exigências dele, porque ele está com a faca e o queijo na mão. A guerra já podia ter acabado se a Rússia quisesse fazer um estrago enorme lá, sim, já tinha acabado. Mas a Rússia foi jogando o jogo que a Ucrânia estava trazendo e milhares, centenas de milhares de mortes de soldados, tanto de um lado quanto do outro, foram levados a cabo nessa situação. A gente tem que acabar com esse tipo de situação nesse planeta. Os idiotas completos resolvem fazer guerra e quem morre são as pessoas ali que não deveriam morrer, que deveriam estar cuidando das suas vidas e criando futuro para o país. Pois o Zelensky não se preocupou com esses jovens do exército ucraniano, deixou boa parte na mão do Azov, deixou boa parte na mão dos mercenários americanos e europeus, e aí viu que todo mundo estava indo para o saco, porque os russos são os russos, eles não combinaram com os russos. Pois aqui Trump deixou de novo, mais uma vez, os americanos deixaram um parceiro na mão. É sempre assim. Quando se trata de manter a morte em um campo de batalha, os americanos adoram. Quando se trata de salvar vidas, eles não estão ligando para salvar a vida de jeito nenhum. Não é, gente? Só para entender aqui como pensa o americano. Eu queria falar de um pastor aqui, um pastor americano, esse mesmo. O pastor aqui, ele está agora parceiríssimo do Trump, e eu estou trazendo ele justamente por conta disso, né? É um desses conservadores, é um desses idiotas que é líder de uma igreja chamada First Street, que é bem conservador lá, é bem pró-Trump, e ele está alegando aí, segundo ele mesmo, que os scanners, veja, os scanners são aqueles pórticos que a gente, quando passa num elevador, passa num banco, não é exatamente o scanner, mas quando você passa naquela porta giratória, tem um pórtico ali que tem lá alguns elementos que medem para ver se você tem algum metal no corpo, né, de forma mais magnética e tal. Os scanners, eles escaneiam mesmo, por isso que chama scanner. Então eles olham para a sua bagagem, olham para o seu corpo, e se você tem alguma coisa que não está muito ali dentro dos conformes. Exatamente isso. Os scanners veem por baixo da sua roupa. É isso que eu quero que você saiba. Pois se vocês acharam que era só o Superman que tinha a visão de raio-x, aquela mocinha, aquele rapazinho lá no aeroporto, também tem. De qualquer forma, esse pastor aqui está dizendo que os scanners tornam as pessoas gays. Exatamente. Máquina do raio homossexual, eles chamam. Não é raio-x, não. Raio-x homossexual. Pois o pastor aqui é tão estúpido essa história, mas eu fiquei imaginando que ele passeando ali, foi de um lado para o outro, foi fazer uma pregação, passou no aeroporto, resolveu dar uns amassos no outro pastor que estava esperando ele, e aí eu acho que ele falou, nossa, eu não era assim, agora eu sou, por causa daquela máquina do raio homossexual ali. O raio-x homossexual dos aeroportos tem garantido aí muita gente nas igrejas mudando de lado, né? Ou assumindo as suas posições, as suas questões sexuais. Parece que esse pastor pode ter sido um desses aí. A gente não pode esquecer que muitos desses idiotas que fazem essa mesma retórica, usam essa mesma retórica estúpida, são aqueles que estão aí nas redes sociais procurando homens. A gente já viu várias vezes, nós já falamos vários sobre isso aqui. Nos Estados Unidos, muitos deles.
desde pastores de igrejas evangélicas como essas, como a padres já foram pegos, padres conservadores, pegos naquelas redes sociais de sexo ou de relacionamentos para público LGBTQIA+. Pois é, eles são contra a questão de gênero, eles são contra que as pessoas tenham sua própria vida, eles só não são contra fazer isso escondidos, né, da sua igreja. Eles podem fazer tudo, mas não pode a igreja saber. Pois é, esse pastor aqui então trouxe mais uma novidade. Quando você aí, pastor, quando você é evangélico aí, quando você cristãos aí, estiver indo para o aeroporto, pensa se vale a pena fazer uma viagem de 3 dias lá para o Nordeste, lá para o Norte, né? É melhor, porque aí você não passa por esses scanners que transformam pessoas em homossexuais. Fiquei preocupado com essa gente aí. Eu continuo passando assim que sempre que eu puder. Porque a minha preocupação não é essa não. A deles parece que sim. Ou é só uma forma de esconder o que eles realmente são, o que eles realmente querem, né? Vale a pena ficar de olho nessa gente, porque a hipocrisia, ela é ilimitada, tal qual a estupidez, né? Só para lembrar disso aqui. Eu queria falar de outra coisa aqui muito importante. Na economia, parece que a economia tem sido parte fundamental aqui nas nossas conversas, e tem que ser. A NVIDIA parece que está sofrendo. Parece que as exportações, olha só, as restrições, eu falei aqui outro dia, eu devo ter um vídeo aqui da semana passada, se não de ontem, que eu estava falando sobre o valor de mercado e essa questão aqui. A NVIDIA aqui está falando que as exportações, as restrições que o Trump colocou com as tarifas e com a proibição de vender chips, né, e tecnologia para a China, vão custar para a NVIDIA agora, né, 5,5 bilhões de dólares. Isso aqui é produto, isso é custo, isso é venda, isso é faturamento. Não é valor de mercado. A NVIDIA talvez fature muito menos do que ela vai conseguir em 10 anos ter de valor de mercado. Estou chutando, tá? Pode ser que 3, 4 anos de produção da NVIDIA não chegue ao que ela tem de valor de mercado. Porque o valor de mercado é investimento. É valor no futuro. Então, se a NVIDIA continuar produzindo, continuar crescendo, continuar desenvolvendo tecnologia dessa forma, muita gente que investiu dinheiro, os 4 trilhões que ela valia, ela já perdeu 850 bilhões depois que o Trump saiu, né, na porrada aí com todo mundo, quando o Trump entrou na presidência, é totalmente diferente. Só que a NVIDIA está falando de perder de faturamento aqui. Talvez mensal, talvez anual, sei lá. Mas, de qualquer forma, isso aqui são 5,5 bilhões. E as exportações que eles fariam para a China, as licenças que eles dariam para a China dos chips que eles podem vender para a China, que não são todos já, pode ser que só de importação, de exportação, eles não consigam ganhar mais disso da China. Então, se eles tinham 5,5 bilhões planejados para esse trimestre, eles já não vão receber mais isso, porque o Donald Trump ferrou a vidinha deles. Em Pequim, eu falava sobre isso aqui ontem, o Jensen Huang, que é o cara que é o presidente da NVIDIA hoje, falou que vão ter que dar um jeito, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Ele provavelmente vai fazer exatamente como os chineses fazem. Pega o chipzinho, manda para um outro país, e aí esse outro país coloca numa embalagenzinha, uma etiquetazinha, diz que mudou, que montou alguma coisa, e China, sem as tarifas do Trump. Pode ser que seja essa a jogada que eles vão fazer. Os chineses fazem isso com muita maestria, né? Os russos fazem isso com petróleo. Os americanos também devem fazer isso com muitas coisas que eles não podem burlar de outra forma. Então, tá aí. Mais uma ideia que provavelmente vai ser usada pela NVIDIA para poder sair da estupidez e a sandice que o Trump colocou as empresas americanas, as empresas da Bolsa Americana, né, a SP 500, e muito mais coisas muito mais empresas que provavelmente estão sofrendo aí com essa situação. A gente não pode esquecer que hoje o petróleo já foi para 2,5% de perda por causa dessa sandice do Trump, que a Arábia Saudita pode ter que tomar uma decisão que pode ferrar muita gente no mundo, seja restringindo a
questão da produção, quanto aumentando de uma vez para poder jogar lá embaixo e quebrar empresas americanas também, a gente não sabe quais são as possibilidades que a Arábia Saudita, que comanda mais de 70% do petróleo, da produção de petróleo no mundo, possa fazer. E a Rússia está lá. Exatamente isso. A OPEP, que é gerida pela Arábia Saudita, pode tomar decisões que podem ferrar os americanos de uma forma que vai deixar tudo muito complicado para eles. Mas a Nvidia está sofrendo na área de tecnologia. Vai sofrer mais ainda porque o Trump parece que está esperando o Xi ligar para ele. Parece que o Xi esqueceu o telefone do Trump. Parece que sim. A China que está dizendo para ele que se for continuar assim, nós vamos continuar assim também. A China que hoje também, tem uma notícia aqui que eu acho que eu deixei passar, a China que também disse, eu falei sobre ela, que disse que a sua, os países que são próximos deles, que se assumirem essas coisas de negociar separadamente com o Trump para poder ganhar, ter vantagem de deixar a China sozinha na mão, a China já falou que também vai colocar sanções e vai cortar esses países de lá. Estou preocupado com as decisões do Brasil daqui para frente. Gente, sinceramente, estou preocupado pra caramba. E aí, essa eu gosto. E aí eu vou falar com vocês sobre isso amanhã, se eu conseguir trazer, chegar mais cedo de casa da aula, eu tento conversar com vocês sobre outras notícias que tem por aqui. Mas essa aqui é uma notícia que eu acho que é muito importante saber. A China aqui está avançando na estratégia para reduzir a importância do dólar. A China tem uma moeda chamada RMB, que ela faz aí a parte da geopolítica, né, por chinês, ou da negociação, principalmente na Ásia. A Ásia, só para vocês saberem, são 8 países, é um bloco econômico dos 8 países ali mais, sei lá, mais fortes, talvez, ou dos 8 países ali a Ásia, principalmente, né? ASEAN é um grupo, não estou falando da região, tá? Estou falando ASEAN, é um grupo que é um bloco econômico. Tá? A gente estuda isso lá em comércio exterior, é bom vocês darem uma olhadinha que eu acho que quase não se fala deles, mas eles têm ali vários acordos próximos ali que facilitam bastante a vida deles ali. Pois é, a ASEAN já está usando a RMB, já tem um sistema que libera as compras em segundos, né, em minutos, segundos, e ao passo que quando você vai para o SWIFT, você pode demorar dias para ter as definições, as liberações, as relações com dólar, porque todo mundo tem que ganhar, e aí os caras trabalham essa coisa durante mais tempo. Então, tem todo um jogo por trás do SWIFT que não tem nesse sistema aí, tá? O nome eu não lembro agora ainda, mas tem um sistema conectado aqui com os países, né, que está passando por cima do SWIFT, está passando ao largo do SWIFT, está passando por fora do SWIFT. O SWIFT é um sistema financeiro que faz parte do sistema global de negociações, do sistema comercial do mundo, e que é conduzido a partir do dólar e a partir dos Estados Unidos, né? A partir da visão americana do mundo. Pois é, a China está pulando fora. Eu quero muito que nós estejamos nesse sistema com os chineses em breve. Não só com os chineses, um sistema nosso, um sistema que seja multilateral, que não seja imposto por um país como os Estados Unidos, por exemplo, ou pelos europeus. Pois é, a Europa que já tem aí resistido, já tem também colocado, pensado em sanções, tem colocado restrições às negociações com os Estados Unidos, pode ser que em breve caia no colo da China. O Trump resolveu empurrar todo mundo para o colo da China. Eu não entendi. Se fosse para o colo da Rússia, eu até iria naquela vibe daquela teoria da conspiração de que ele é um agente da KGB, recrutado em 87, chamado Grasnov. Mas como é na China, eu não sei como é que dá para chamar ele Xing Ling. Pois é, pode ser que o Trump tenha sido um desses agentes da KGB, mas também um agente da China, da XGB. Pois é. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. A América vai ter que rebolar muito, se elas quiserem manter, se é que tem uma estratégia, se é que tem um objetivo real por trás dessas ideias do Trump. Eu não acredito que tenha. Mas para poder ver se vai dar algum resultado antes de uma guerra civil nos Estados Unidos, antes de os Estados Unidos ter que abrir guerras com vários países do mundo para poder vender armas e poder ganhar mais dinheiro com isso,
pode ser que a gente vai ter que esperar bastante. Se houver uma guerra civil, particularmente, não tenho preocupação, os Estados Unidos que se virem para resolver. Mas se é para matar pessoas em outros países, como eles sempre fazem, aí eu fico extremamente pé da vida e contra esse tipo de vagabundagem. Pois é. Então, vale a pena ficar de olho nisso aqui. China já tomou algumas decisões. A Ásia, que são esses países asiáticos que estão ali ao redor, né, já está fazendo uso desse sistema. Provavelmente a gente vai ter em breve aí alguns dados para poder falar dele, mas já agora, principalmente, já está indo. A gente comentou aqui no início do ano que o Yuan, ele já estava crescendo bastante, mesmo antes dessa situação ser colocada em prática na Ásia, ou no Ásia, no Bloco Econômico Ásia, o Yuan já estava colocando muito à frente ao que ele tinha de participação nas exportações. Já tinha subido 4, 5 vezes em poucos meses aqui do ano passado para cá. Pois é, pode ser que o yuan agora passe a ser a moeda padrão durante algum tempo, até se estabilizar, ou as moedas vão ser trocadas pelas moedas locais mesmo. Ou seja, eu vou comprar na China em yuan, eles vão comprar de mim em dinheiro normal nosso aqui, realzinhos, né? O dólar vai ficar sendo uma moeda americana e talvez de alguns 2 ou 3 países, como a Argentina, que já está se vendendo aí para o dólar. Só para a gente lembrar. Vai piorar, mas antes de quebrar, a gente vai piorar muito, muito mesmo, né? Eu acho que a gente vai ter que esperar para ver se o Trump aguenta o tranco ou se o Trump é só um idiota completo, que pode levar a China, inclusive, a vender boa parte dos títulos da dívida pública, derrubando ali os juros, ou jogando os juros dos Estados Unidos, que já cresceu mais de 10% esse ano, depois do Trump, os juros a longo prazo, e pode estourar com a economia americana. Pois é, os juros que normalmente dos yields, que são esses títulos da dívida pública, que em 10 anos, que eles calculam para 10 anos, é de 4% ao ano, pode chegar a mais de 10%, se por acaso a China jogar todos os títulos da dívida pública americana no mercado. Vai dar merda. Eu diria que vai dar merda, vai dar merda. Pois é. Pessoas, eu vou deixar vocês por enquanto, eu vejo vocês, eu vou tentar ver se amanhã eu chego um pouquinho mais cedo da escola, e aí se eu consigo abrir uma live um pouquinho aí lá pelas 10, se eu conseguir eu falo com vocês por aqui, se não, final de semana de novo, lives, se a plataforma deixar, derrubaram a minha conta oficial, já baniram minha conta, na verdade, por coisas que não existia na minha live, mas esperar o quê de uma plataforma estúpida dessa, né? Então a gente só está aqui tentando para a gente poder manter aí longe das fake news, algumas pessoas longe das fake news e trocar ideias mesmo. Obrigado, Jorginho, por estar por aqui, obrigado mesmo. Abraço, Jorginho, espero que você esteja bem. Conceição, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Fabião, obrigado mesmo. Se por acaso acontecer dessa conta cair, eu vou deixar o meu aqui vou tentar colocar aqui na bio, gente, o YouTube e uma conta que eu abri lá no, como é que é o nome? Lá no Instagram, que só para fazer lives lá também, tá? Eu vou colocar as duas aqui, mas aí eu coloquei no vídeo que está aqui nessa plataforma, nessa conta, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha por lá, já segue por lá também, tá bom? Abraço a todos, até mais, gente!